Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic One Piece ou só o logístico dos chapéus de palha. Capítulo 71. O ponteiro apontando para o céu. Agora, sendo perseguido por este país, esqueça ir à praia. Até mesmo ficar à deriva por perto não era mais uma opção. Se chegassem muito perto, o inimigo certamente atacaria ao vê-los. Se ficassem muito longe, a postura do tronco não se ativaria. Ao ouvir isso, Reiner invocou diretamente o falcão morto-vivo, estendendo a mão em direção a Nami. Me dá a pose. Vou dar uma espiadinha e te encontro amanhã. Além disso, ainda não tenho uma recompensa, então vai ser mais fácil me esconder depois de entrar. Além de deixar o log pose definido, ele também queria ver se havia algo que valesse a pena salvar. Certo. Então deixo isso com você, Reiner. Nami tirou a postura de tronco do pulso e entregou a ele. Tenha cuidado ao entrar. A gente te espera por aqui. Relaxe, está totalmente estável. Reiner sorriu, pegando a pose, colocando-a no pulso e partindo a bordo do falcão. Eu ficarei de vigília esta noite, anunciou Zoro, saltando para o cesto da gávea para assumir o dever de vigia. A habilidade do senhor logística é realmente conveniente, comentou Robin com um sorriso, observando o Reiner desaparecer gradualmente na distância. Verdadeiramente confiável. Claro, se nem o Reiner é confiável. Nami olhou para Luffy e suspirou desanimada. Ai, meu corpo está tão cansado. Não quero mais falar sobre isso. Honestamente, 4 pessoas nesta nave são monstruosamente fortes, mas apenas uma tem um cérebro funcional. Embora os outros sejam confiáveis em momentos críticos, em muitos casos, esses chamados momentos críticos são causados por eles mesmos. Quanto mais Nami pensava nisso, mais furiosa ficava. Suas bochechas incharam lentamente. Depois de dar um soco aleatório na cabeça de Luffy, ela entrou na cabine e bateu a porta com força. Bang! Deixando Luffy do lado de fora da porta com um grande galo na cabeça, parecendo completamente injustiçado. O que eu fiz agora? Robin riu baixinho e também o seguiu para os aposentos. Ao amanhecer, o céu clareou gradualmente. O sol ainda não havia nascido, mas a borda do horizonte do mar brilhava fracamente com um branco como barriga de peixe. A tripulação, tendo ficado acordada a noite toda, estava agora um pouco sonolenta. O log pose ainda precisava da maior parte do dia para se estabelecer completamente. Reiner só voltaria à tarde. Levantando a escotilha do convés perto do mastro, Chopper bocejou, preparando-se para descer para a cabine do dormitório para tirar uma soneca. Logo, além de Zoro ficar de guarda no ninho do corvo, os outros também foram para as cabines para dormir. Quando o sol já estava alto no céu, as ruas de Gold Island já estavam movimentadas com pedestres indo e vindo. Dentro de um sofisticado restaurante de frutos do mar com decoração relativamente simples. Chefe, 2 porções de ramen de frutos do mar. Pare com o macarrão. Ah, senhor, você. Baki. Aian, sim senhor. Já. Vou cuidar disso. O chefe bajulando pegou as várias notas de beri jogadas na mesa e foi direto para a cozinha, gritando enquanto caminhava. 2 tigelas de caldo de ramen com frutos do mar. Encham-nas de frutos do mar. Reiner sentou-se no sofá, pegou um cinzeiro da mesa próxima e colocou-o à sua frente. Ao lado dele, sentou-se uma menininha com Maria Chiquinhas. Ainda falta um tempinho. Vamos esperar até que o log pose esteja pronto antes de sair, disse Reiner. Ele tinha acabado de sair do cassino. Seria uma pena não ficar no quarto de luxo que reservou. Ele planejava verificar o porto novamente mais tarde. Afinal, ele só vira o homem com a espada larga naqueles 2 lugares. O Palácio Real estava fora de questão. Ele imaginou que a base inimiga provavelmente estava perto do porto. Se houvesse suprimentos importantes, o próprio homem certamente o supervisionaria. Quanto ao cassino, Reiner recostou-se, afundando-se no sofá macio, entrando no modo preguiçoso, esperando lentamente pela comida. Logo depois de comer até se fartar, o log pose também terminou de se pôr, apontando lentamente para a próxima ilha. Ilha Celeste. Enel, murmurou Reiner. Levantou-se, levando consigo a invocação Frieren, e seguiu em direção ao porto. O sol estava alto, brilhando intensamente. A bordo do Going Merry, Sanji levantou a escotilha do convés e foi em direção à sala de estar do 2º andar, preparando-se para começar a cozinhar. Os outros o seguiram, um após o outro. De repente, um ponto preto no céu distante ficou maior, atraindo a atenção da tripulação. Estou de volta, pessoal. Podemos nos preparar para zarpar. Um grito veio de longe, cada vez mais próximo. Reiner se lembrou da invocação do falcão, saltou do céu, tirou a postura do tronco do pulso e a entregou. Luffy imediatamente pulou na figura de proa em forma de ovelha, sorrindo e gritando. Ha ha ha. Vamos zarpar, pessoal. Bom trabalho, Reiner, elogiou Nami, aceitando a pose e colocando-a no pulso. Ela apontou para a mochila atrás de Reiner, sorrindo maliciosamente. Que coisas boas você recuperou desta vez? Dama. Não. O tempo passou. Vários dias depois. Novo Mundo. Sede do Jornal de Economia Mundial. Grandes notícias. Que notícia enorme! Um grande pássaro, elegantemente vestido como um humano, gritou ao ver os cartazes de recompensas recém-lançados pelo governo mundial. Alguém. Rápido, vem aqui. Mude imediatamente o layout para a última edição do jornal. Presidente. Aconteceu algum evento importante? Perguntou um funcionário próximo, animado, ao ver sua reação. O homem chamado presidente chamava-se Morgans, um usuário Zoan da fruta pássaro modelo, albatroz, que não conseguia voar. Mas,
Ele foi um dos imperadores do submundo, presidente do Jornal de Economia Mundial, cujo principal trabalho era coletar e publicar diversas notícias. Os recursos de inteligência que ele comandava eram comparáveis até mesmo aos do governo mundial, e ele frequentemente colaborava com eles. Poucos dias atrás, ele publicou a notícia de que o crocodilo Senhor da Guerra foi preso pelo caçador branco, Somer. Hoje ele recebeu os últimos cartazes de recompensas emitidos pelo governo mundial. Os piratas do chapéu de palha acabaram de entrar na primeira metade da Grand Line e já mostram a postura dos supernovas. Morgans gritou animadamente, espalhando sobre a mesa os vários cartazes de recompensas recém-enviados pelo governo mundial. Ei, é isso? Sério? Como os cartazes de recompensas emitidos pelo governo mundial podem ser falsos? Eles acabaram de entrar na Grand Line, e o navio deles já produziu 3 personagens implacáveis com recompensas de mais de 100 milhões. Vários funcionários se reuniram ao redor, olhando para os cartazes espalhados sobre a mesa, incapazes de conter o espanto. Parece que os números de vendas da agência de notícias vão aumentar neste mês, presidente. Ah. Na verdade, os cartazes de recompensas da equipe do Chapéu de Palha já estavam prontos vários dias antes. No entanto, os eventos em Alabasta não puderam ser completamente ocultados. Para encobrir o escândalo do Senhor da Guerra, o governo mundial só pôde distorcer a narrativa, afirmando que Somer havia efetuado a prisão. Eles então deliberadamente atrasaram a liberação das recompensas da tripulação do Chapéu de Palha até agora, desconcertando-a com as notícias sobre o crocodilo. Novo Mundo. Em alguma ilha sem nome, uma figura com um penteado ruivo de ouriço corria freneticamente em direção a uma base. Chefe, é terrível. Não entre em pânico, Rockstar. Você não pode virar executivo agindo assim. Lucky Rose zombou em voz alta do recém-chegado, arrancando um pedaço de carne do pedaço que ele segurava na mão. Rockstar olhou para os executivos sentados em círculo, bebendo, suas auras intimidadoras o faziam tremer. Ele estendeu os cartazes de recompensas e gritou. Aquele garoto do chapéu de palha. O cartaz de recompensas dele foi atualizado de novo. Ah, é o Luffy. Rápido, vamos ver. E o Usopp? Ele recebeu uma recompensa? A atmosfera tensa se dissipou imediatamente. Lucky Rose pegou os vários posteres e os colocou sobre a mesa. Todos os olhares se voltaram para as fotos. 150 milhões. Ele realmente fez algo por si só, Nada mal. O ruivo Shanks terminou a bebida em sua mão de uma só vez, jogou a caneca na mesa, seu olhar fixo no cartaz de recompensas. Um sorriso irônico brincando em seus lábios enquanto ele murmurava em voz baixa. Parece que o dia em que nos encontraremos novamente não estará muito longe, Luffy. Que diabos? Aquele garoto ainda não recebeu uma recompensa? Yasop olhou ao redor, mas não conseguiu encontrar a figura que procurava, suspirando desamparadamente. Não fique tão triste, Yasop. Shanks passou o braço em volta do ombro de Yasop, rindo alto. Vamos fazer um banquete, pessoal. Vamos brindar ao jovem que está se destacando nos mares. Acho que você só quer uma desculpa para beber, Shanks. Beckman olhou para ele. Que diferença faz? A cena retorna à tripulação do Chapéu de Palha. Vários dias se passaram desde que deixaram a Ilha Dourada. Embora não tivessem recebido suprimentos, felizmente compraram bastante em Alabasta e graças aos métodos de Reiner para adquirir comida, a tripulação viveu muito bem. O mar estava calmo, o céu limpo, o tempo bom e ensolarado. No entanto, sons de lamentos ecoavam no Going Merry. Ai, Usopp, sua força aumentou. Droga, eu disse para? Não posso. Estou cansado. Vamos parar aqui por hoje. Usopp abaixou o pedaço de madeira, caindo diretamente no convés. Como é tão difícil treinar esse maldito aqui? Sanji tirou a venda e se levantou segurando a cabeça. Vou fazer comida. O que devo fazer hoje? Entendi. Vamos fritar aquele peixe grande de rabo de pelo que o Luffy pescou hoje de manhã. E adicionar um pouquinho. Suas palavras cessaram abruptamente. O céu, antes claro, escureceu instantaneamente, tornando-se sem luz enquanto uma sombra envolvia o Going Merry e uma grande área do mar ao redor. Todos não conseguiram evitar olhar para cima. E só aquele olhar para cima. SH, navio. O rosto de Usopp ficou pálido. Sua boca se abriu, mas ele gaguejou, incapaz de formar uma frase completa. Até a testa de Reiner se franziu fortemente. Um navio está caindo do céu, cobrindo o céu e bloqueando o sol. Um enorme veleiro em ruínas, caindo direto do céu, cercado por inúmeros destroços flutuantes. Está tudo bem. Não vai nos atingir. Splash! O navio se chocou contra a superfície do mar, levantando ondas gigantes que se lançaram em direção ao Going Merry. Um balanço violento e um barulho alto assustaram os que estavam na cabine, que rapidamente correram para o convés. O que está acontecendo? O que é aquilo? Olhando para o enorme veleiro meio flutuando na superfície do mar, afundando lentamente, Nami não pôde deixar de pensar na Ilha Dran. Vocês afundaram outra pessoa de novo. Não, nós não. Caiu do céu. O céu. Você está falando bobagem. Ei, mulher estúpida. Não estamos brincando. Zoro não conseguiu conter o grito. A equipe ainda não havia se recuperado do choque da cena anterior. Ao ouvir isso, Nami se lembrou do que Reiner havia dito antes. Ela inconscientemente olhou para a postura do tronco em seu pulso e de repente gritou em pânico. Como isso pode ser? O ponteiro está apontando para o céu. Ei, Reiner, o que exatamente você quis dizer antes sobre uma ilha celeste? Eu também não entendo muito bem os princípios.
Ele só sabia que por causa da Ilha Celeste, o Log Pose poderia agir de forma estranha ali. Ele não entendia os princípios de forma alguma. Já havia mencionado isso brevemente para Nami antes, mas claramente ela nem acreditava que a Ilha Celeste existisse. O registro do ponteiro foi capturado por outra ilha. Robin? A razão pela qual o ponteiro é esférico é justamente porque algumas ilhas não estão necessariamente localizadas na superfície do mar. Robin se aproximou e explicou friamente. Onde estamos agora? Há um campo magnético mais forte atraindo a direção do ponteiro, para cima no céu. Será que existe mesmo uma ilha no céu? Talvez o ponteiro esteja quebrado? Nami ainda parecia incapaz de aceitar. A ideia era simplesmente fantasiosa demais. Não. Neste mar, a Grand Line, tudo pode ser uma ilusão, afirmou Robin com uma expressão séria. Só a postura do tronco nunca mente. A postura do tronco está absolutamente correta. Essa é a lei deste mar. Capítulo 72. Cidade Falsa. Ilha do Céu. Uma ilha no céu. Usopp e Luffy pareciam completamente perplexos, virando-se para olhar um para o outro por um momento. Vamos. Para o céu. Mortos-vivos. Rápido, vire o leme para cima. Calem a boca, idiotas. Nami gritou irritada. Como vamos chegar num lugar desses? Pense em alguma coisa, Nami. Isso é algo que eu consigo inventar. Não podemos ir. Embora ela tenha dito isso, Nami sabia pela expressão de Luffy que ele já estava decidido a ir para Sky Island. Quando o capitão não tinha um objetivo, ela podia definir o curso. Mas uma vez que Luffy tinha um alvo, nem mesmo Deus conseguia puxá-lo de volta. Depois de refletir por um momento, ela só conseguiu suspirar desamparada. Que tal descermos e buscarmos o salvamento primeiro? Ver se encontramos alguma pista, Reiner. Ah, entendi. Enquanto conversavam, o gigantesco veleiro que havia caído do céu já havia afundado completamente sob as ondas. Reiner convocou todos os seus homens peixe mortos-vivos. Com borbulhas, eles mergulharam no mar, com formas escuras nadando rapidamente em direção aos destroços. Além disso, também sei que há um grupo de pessoas na Ilha Jaya que talvez saiba como chegar à Ilha Sky. Sentando-se ao lado de Nami, Reiner acrescentou. Ela não acreditava na Ilha do Céu antes, então ele não teve a chance de dizer isso. Mas agora era um bom momento para explicar. É só que é uma longa história. Você já ouviu falar de Liar Nolan, Mont Blanc Nolan? É? Reiner, você também já ouviu falar dele? Eu também. Já ouvi falar dele também. Sanji e Usopp entraram na conversa. Reiner acendeu um cigarro e começou a contar a história. É uma história de 400 anos atrás. O explorador Nolan certa vez visitou uma ilha coberta de ouro. Poucos momentos depois, significa que o resumo foi pulado. Ainda existem descendentes de Nolan na ilha? E eles estão constantemente mergulhando em busca de ouro? Reiner, como você sabe de tudo isso? É uma história bem conhecida na ilha. Eu faço um pouco de reconhecimento antecipado, sabe? Ele realmente investigou o assunto. Caso contrário, não se lembraria de tantos detalhes. Nami insistiu, mas você ainda não disse como chegar ao céu. O que isso tem a ver com essa história? Esta área do mar tem uma corrente oceânica ascendente. Você se lembra disso, certo? Lembro que você mencionou isso da última vez. Mas ainda não consigo entender. Nami de repente percebeu algo, sua expressão se tornando aterrorizada enquanto gritava. Não me diga que você planeja usar isso para subir. Impossível. Me mate agora. Então podemos ir para a Ilha do Céu agora, certo? Luffy gritou animadamente, claramente ouvindo apenas as palavras subir e incapaz de se conter por mais tempo. Nesse momento, Reiner viu um grande navio de formato estranho se aproximando à distância, atrás deles. A figura de proa do navio era, na verdade, um macaco tocando DJ. Luffy, como você chegou aí? Reiner apontou para a figura de proa do navio e gritou. PFFT hahaha. É mesmo Luffy. Olha rápido. Chopper, empoleirado na cabeça de Usopp, apontou animadamente para o outro navio com o casco. Deixe-me ver, deixe-me ver. Luffy, longe de ficar incomodado com a piada, parecia animado, pulando na grade do navio e agachando-se ali para espiar a distância. Essa postura o fez parecer ainda mais com um macaco, fazendo com que todos caíssem na gargalhada. Naquele momento, no convés do navio pirata em forma de figura de proa de macaco, um homem robusto coberto de pelo marrom estava na proa. O capitão da Aliança Saruyama, Mazira dos Piratas Mazira, recebeu uma recompensa de 23 milhões de beri, conhecido como Mazira, o Salvador. Com as mãos na cintura, ele gritou de volta para o convés. Irmãos, a localização do naufrágio é logo ali. Preparem-se para mergulhar. Senhor. Sim, senhor. Capitão. Trajes de mergulho prontos. Corda presa. Pronto para mergulhar. Um grupo de subordinados comportando-se como macacos, vestidos com trajes de mergulho pretos, mergulhou de cabeça no mar. Reiner já reconhecia o homem. Lembrou-se de que Mazira tinha um irmão, e os dois lideravam tripulações piratas separadas, ambas seguindo o velho cabeça de castanha, descendente de Nolan, Cricket, a quem chamavam de velho, constantemente catando ouro naquelas águas. Poderia muito bem dizer olá. Com o pensamento de Reiner, dezenas de formas escuras emergiram gradualmente no mar, nadando rapidamente em direção ao Mary. Respingo. Splash. Um por um, os mortos-vivos homens-peixe emergiram da água, carregando os itens recuperados para o navio. Parece que o navio de salvamento deles fez uma viagem em vão. Os homens-peixe empilharam os bens recuperados.
A maioria consistia em armas enferrujadas, armaduras e coisas do tipo. Nami se aproximou, cutucando a pilha com desdém com o pé, reclamando. Como é que tudo isso é só um monte de lixo? Achei que pelo menos haveria algum tesouro. E Nami apontou para um caixão e gritou para Reiner. É um caixão, né? Por que salvar algo assim também? Parece que este navio já foi saqueado antes, comentou Robin, aproximando-se. Imperturbável com os objetos sujos, ela estendeu a mão, limpou os destroços do caixão, abriu e começou a manusear o esqueleto dentro. Essa ação deixou Nami completamente perplexa. Essa irmã mais velha, normalmente tão gentil. Por que ela gosta desse tipo de coisa? Splash. Outro morto-vivo homem-peixe subiu no navio, segurando um baú de tesouro trancado nas duas mãos. A fechadura não estava quebrada, provavelmente escondida e desconhecida. Reiner mandou o morto-vivo colocar o baú no chão. Nami imediatamente correu impacientemente, gritando animadamente. Rápido, abra, Reiner. Talvez ainda tenha algo bom. Clang. Reiner abriu casualmente a fechadura enferrujada com sua espada de osso branco. Ao abrir o baú, foram revelados 2 pedaços irregulares de ouro, cada um do tamanho de uma cabeça. Apenas um lado era liso, com inscrições esculpidas, enquanto as outras superfícies eram todas de bordas e cantos afiados. Ouro. Mas por que parece tão estranho? Será que foi simplesmente minerado? Não, minério bruto não se parece com isso. É ouro que já foi fundido e purificado, corrigiu Robin, pegando um pedaço e examinando-o atentamente. Parecem ser pedaços soltos de um artefato de ouro maior. Robin vasculhou a pilha de lixo novamente, escolhendo alguns itens. O resto foi guardado em uma sacola pelos mortos-vivos. Sem que eles soubessem, Luffy já havia corrido até o navio de salvamento dos piratas Mazira e, num piscar de olhos, fez amizade com a tripulação. Depois de embalar os itens diversos, Reiner, enquanto Nami não estava olhando, colocou os 2 pedaços de ouro que tinha acabado de encontrar na bolsa também. Talvez fosse melhor dar tudo de presente para eles. Afinal, ainda precisavam pedir ajuda. Além disso, Skipieia tem um monte dessas coisas, pensou Reiner secretamente. A bordo do navio de salvamento, o rei dos salvamentos Mazira, usando um método desconhecido envolvendo um tubo extremamente longo, conseguiu encher novamente o navio completamente afundado com ar, confiando apenas em sua poderosa capacidade pulmonar. Cheio de ar, o navio afundado começou a subir lentamente devido à flutuabilidade. No entanto, após enviar seus subordinados para explorar, eles não encontraram nada além de uma pilha de esqueletos. Ai, parece que será outra viagem infrutífera desta vez. Mazira suspirou de decepção. Ele olhou para cima e gritou para sua tripulação. Protejam os destroços. Reboquem-nos de volta para o velho ver. Senhor, senhor, capitão. Seus subordinados equiparam cordas e mergulharam de volta no mar. Mazira então se virou para Luffy, soltando um grito estranho. O xixi. Parece uma viagem perdida. Estamos voltando agora. Quer vir com a gente? Ainda vamos para o céu. Xixi. Espere um minuto. O Going Merry, carregando o Reiner e os outros, navegou até o navio de salvamento. Vários mortos-vivos homens-peixe trabalharam juntos para jogar a grande bolsa no convés do outro navio. Reiner saltou para o navio de salvamento e disse a Mazira, um presente para você. Você está indo para a Ilha Jaya, certo? Se importa se a gente for junto? Isto é. Abrindo a bolsa, Mazira ficou atordoada. Coisas recuperadas do naufrágio. Tem até ouro. O principal alvo de salvamento da Aliança Saruyama era ouro, mas as descobertas eram extremamente raras. Na maioria das vezes, eles recuperavam apenas lixo. Se não fosse pela sua força decente que lhes permite roubar piratas azarados de vez em quando, eles teriam dificuldade até para alimentar sua própria tripulação. Ah, é verdade. É um presente para você. Acontece que precisamos da sua ajuda com uma coisa também. O xixi. Muito obrigado. O velho com certeza ficará feliz em ver este ouro. Mazira estendeu suas mãos grossas, agarrando as de Reiner com força, gritando animadamente. HMPH, minhas grandes habilidades sociais terrestres. É como um ataque de redução dimensional neste mundo. Bom irmão, qualquer ajuda que precisar, é só pedir. Já estávamos voltando de qualquer jeito. Sigam atrás de nós. Por favor, permitam que recebamos todos vocês com dignidade. Mazira chamou vários subordinados. Homens, preparem-se para retornar. Tragam nossos amigos para casa. Espera, Reiner. Eu quero ir para a Ilha do Céu. Ilha do Céu. Eu sei. Não fique impaciente. Eles podem nos ajudar a chegar lá. Sério. Ha. Então vamos logo. Luffy pulou de volta na figura de proa do Going Merry, levantou as mãos, riu e gritou. Fora. Ilha Kuri. Sanji ficou sem palavras. É a Ilha Jaya, capitão idiota. Liderados pelo navio de salvamento de Mazira, o grupo partiu em direção à Ilha Jaya. Ao longo do caminho, Reiner explicou brevemente a situação. A tripulação entendeu que a Aliança Saruyama atuava naquelas águas há muitos anos, conhecia os padrões da corrente Nokiap e poderia ajudá-los a utilizá-la. A Ilha Jaya era composta por 2 massas de terra, conectadas por uma pequena faixa de terra ao sul vista do céu, assemelhava-se à letra U. A ilha apresentava um terreno de selva primitiva semelhante ao Little Garden. A base da Aliança Saruyama ficava na costa oeste, uma área remota raramente visitada por humanos, com quase nenhum vestígio de civilização humana além deles.
A costa leste, no entanto, abrigava uma cidade famosa, cidade falsa, um paraíso para foras da lei, bandidos, piratas e vários outros indivíduos sem lei. Ao contrário do Reino Old, que aceitava piratas sob certas condições, a cidade falsa era uma zona sem lei, fora da jurisdição do governo mundial. Estava cheio de criminosos e crimes. A violência sangrenta era uma ocorrência diária. Parece uma cidade interessante, comentou Zoro, inexplicavelmente intrigado. Luffy interrompeu, cheira a aventura. Já decidi. Vamos brincar na cidade primeiro antes de ir para a casa dos macacos. Brincar? Vocês não vão rir quando vocês dois forem espancados até ficarem roxos, pensou Reiner sem palavras. Hiena Bellamy. Luffy desdenhava lutar com ele, mas Reiner era diferente. Ele guardava rancor. Como diz o ditado, 30 anos no paraíso, 30 anos no novo mundo. Bellamy certamente se tornou promissor mais tarde. Um brilho zombeteiro brilhou nos olhos de Reiner. Um cachorrinho de um senhor da guerra. Ainda vale a pena lutar. Capítulo 73. Tripulação negra? Entregue o dinheiro. Logo, os dois navios, um grande e um pequeno, chegaram às águas perto da ilha Jaya. Reiner saltou para o cesto da gávea e já conseguia avistar vagamente a cidade falsa. Ele explicou brevemente a situação para Mazira, que lhe deu um mapa da ilha Jaya marcado com um X, a localização de sua base na costa leste. Então, adeus por enquanto. Vamos para casa primeiro e esperamos por você. Certo. Até mais. Luffy subiu na figura de proa do carneiro, acenando para Mazira. O Going Merry se separou do navio de salvamento e seguiu em direção ao porto. Olha, esses são todos navios piratas mesmo. Cool. Aventura. Aventura. Luffy pulou impacientemente com Zoro seguindo logo atrás. Esperem vocês dois. Nami correu atrás deles. Este lugar está cheio de bandidos. Deixar os dois maiores encrenqueiros soltos juntos com certeza vai causar grandes problemas de novo. Os três partiram primeiro. A bordo do Merry, Reiner também se preparou para ir à cidade e conferir aquele suposto lugar sem lei. Ah, não. Eu contraí a doença que me faz morrer se pisar na ilha. Só me resta ficar para trás e proteger o navio. Usopp apertou o peito dramaticamente, desabando no convés com uma expressão de dor. Reiner, rápido. Invoquem o ogro azul e o ogro vermelho. Vocês precisam proteger o Going Merry direito. Usopp, o que houve? Doutor, rápido. Chopper gritou freneticamente, correndo em círculos antes de parar de repente. Ah, eu sou médico. Guardar o navio está ótimo. Proteger você é completamente desnecessário, disse Reiner sem palavras, invocando o demônio Katana, o demônio Motosserra e alguns mortos-vivos homens-peixe. Após a batalha em Alabasta, vários membros da tripulação ficaram consideravelmente mais fortes, especialmente Zoro, o que por sua vez aumentou significativamente o poder do demônio Katana. Deixando-os guardando o navio, provavelmente ninguém naquela ilha conseguiria chegar perto. Então vamos comprar algumas coisas. Não recebemos suprimentos na última ilha. Aqui. Clique. Em meio à fumaça, Reiner e Sanji saltaram do navio, invocaram Frieren e seguiram juntos para o interior da Mooktown. Dois homens loiros de terno, escoltando uma garotinha com Maria Chiquinhas caminhando entre eles, apresentava uma imagem bastante comovente, mas parecia incrivelmente bizarra no contexto de Mooktown. Toda vez que a vejo, ela é tão fofa. Ei, acorda, Sanji. Isso é um morto-vivo. O que você está dizendo, seu desgraçado? Eu não sou tão pervertido assim. Falando nisso, Reiner, vamos dar um nome a ela. Sanji olhou para a pequena figura com Maria Chiquinhas brancas caminhando entre eles. Que tal biscoito de neve? Dama. Não. Ou Lotus da neve. Entendi. Vamos chamá-la de Líriozinho. Como isso pode ser um nome? Pare de usar ingredientes alimentícios. Só não dê um nome a ela, ok? Reiner suspirou desanimado, coçando a cabeça. A propósito, a senhorita Nami pegou o mapa. Onde fica o mercado? Preparei uma cópia aqui mesmo. Reiner tirou um mapa do casaco, desdobrou-o e olhou para baixo. Naquele momento. Ei, pare. Uma voz rouca e profunda soou atrás deles enquanto 7 ou 8 homens o cercavam. O líder tinha longos cabelos ruivos e usava apenas uma jaqueta de couro vermelha combinando na parte superior do corpo, com o torso coberto de várias tatuagens. O ruivo tatuado deu um sorriso ameaçador enquanto se aproximava. Vocês dois caras bonitos parecem estranhos. Devem ser novos por aqui, né? Para onde estão indo? Por uma pequena taxa posso mostrar o caminho. Ah, encontrei. Reiner, sem olhar para cima, apontou para um ponto no mapa. O mercado é bem aqui. Vamos. Obrigado, amigo, mas nós sabemos o caminho, Sanji respondeu casualmente ao homem ruivo, virando-se com Reiner para seguir em outra direção. Chefe, parece que eles estão te ignorando. Um dos piratas deu um passo à frente, olhando para cima para lembrar o homem tatuado que estava congelado no lugar. Sério, eu sei disso. O rosto do ruivo ficou vermelho de vergonha e raiva. Rangendo os dentes, ele gritou para as duas figuras loiras que se afastavam. Ei, parem. O que eu quis dizer foi, paguem o pedágio. Seus dois desgraçados, parem aí mesmo. Clique-claque. Ao ver que os dois não demonstravam sinais de que iriam parar, o homem ruivo sacou uma pistola de pederneira e apontou para eles. Ao ouvir o som, os dois finalmente pararam, virando-se para olhar para o homem ruivo tatuado. Sanji falou friamente. Ei, isso não é um brinquedo. Não aponte essas coisas para mim. Estamos com medo agora, não é? O homem ruivo sorriu ameaçadoramente. E daí se eu apontar para você?
Sou dos piratas Bellamy. Por que você não tenta fazer um movimento? Bang! Um tiro explodiu. Um jato de sangue jorrou do peito do ruivo. Ele olhou para baixo, o rosto tomado pela confusão, e então caiu de costas no chão. Fumaça saía do cano da arma na mão de Reiner. Ele abaixou o braço. Tentei. E agora? Chefe. Bastardo. Vingue o chefe. Os piratas restantes sacaram suas armas. Mas assim que levantaram as mãos, uma figura negra surgiu de repente diante deles. Antes que pudessem reagir, tudo o que viram foi um sapato de couro preto preenchendo sua visão. Baque, baque, baque. Sanji, com as mãos casualmente enfiadas nos bolsos, despachou os oponentes com chutes rápidos em poucos turnos, fazendo-os voar em direção a uma parede próxima, onde deslizaram como lama macia empilhados em uma fileira. Eu te disse para não apontar coisas assim para mim. Este lugar é realmente caótico. Vamos. Acabamos de chegar. Provavelmente ainda tem muito mais entretenimento por vir, respondeu Reiner despreocupadamente. One Piece tem sua própria Flórida. Primeiro, o pirata da nova era Bellamy, depois o Mee Barba Negra. Este lugar está cheio de talentos. Depois de caminhar um pouco, os dois chegaram ao mercado e se separaram. Assim que Reiner terminou suas compras e se preparava para encontrar Sanji para se reagrupar, uma voz fraca e rouca soou atrás dele. Tosse. Senhor, tosse tosse. Você pode me ajudar? Reiner se virou inconscientemente. Um grande cavalo branco estava parado ali com uma expressão apática. Aos seus pés, jazia um homem vestido com um sobretudo preto, com aparência doentia e esparramado no chão. Segurava na mão uma cesta de maçãs vermelhas brilhantes. O pedido de ajuda viera dele. Ei, não é esse cara? Reiner reconheceu o homem instantaneamente, o médico do navio dos piratas do Barba Negra, o ceifador Doc Q. Ele não estava fingindo. Ele realmente nasceu frágil e doente, confiando em suas habilidades médicas para se manter vivo. Ele tinha uma queda por oferecer maçãs às pessoas que o ajudavam por onde passava. No entanto, era um jogo mortal extremamente perigoso. Aqueles que comessem as maçãs explosivas seriam instantaneamente reduzidos a pedaços. Apenas alguns indivíduos extremamente sortudos conseguiriam maçãs comuns. Basicamente um sorteio aleatório. Que hobby doido. Hehehehe. Coincidentemente eu também. Reiner escondeu o sorriso sinistro no rosto e caminhou para frente. Você está bem, senhor? Deixe-me ajudá-lo. Uma voz calorosa chegou aos ouvidos do Doc que como uma refrescante brisa de primavera. Seguindo a voz, seus olhos pousaram em uma figura de camisa azul, usando óculos de armação preta e um sorriso gentil no rosto. Um homem de aparência refinada estendeu a mão em sua direção. Kof. Obrigado, rapaz, disse o doutor que com a voz rouca, estendendo a mão e pegando a que lhe foi oferecida. Ele foi puxado para cima, e o homem até o colocou de volta no cavalo. Uma pessoa tão amável e elegante. Doc que sentiu vagamente que aquele homem loiro diante dele definitivamente não era comum. Já que é esse o caso, deixe-me ver se você tem a mesma sorte que aquele pirralho do chapéu de palha. Deitado sobre o dorso do cavalo, o doutor que parecia um moribundo, com o rosto sem cor, lentamente enfiou a mão na cesta, escolheu a maçã mais vermelha entre as poucas restantes e estendeu-a, dizendo em voz baixa. Jovem, tosse, você é mesmo uma boa pessoa. Esta maçã, por favor, aceite-a como agradecimento. Uma pessoa tão gentil e bondosa, o gosto de ser morto pela própria boa vontade deve ser insuportável. Hehehehe. Uma maçã, hein? Reiner olhou para a maçã à sua frente. Aqui o observador de Frieren já havia percebido claramente a malícia que emanava de seu oponente. Lentamente estendendo a mão, ele aceitou a maçã vermelha brilhante oferecida. No momento seguinte, chute da força aérea. Reiner saltou no ar, chutando com força com ambas as pernas, fazendo o homem e seu cavalo voarem. Bum! Doc e seu amado corcel bateram com força contra uma parede. A parede em colapso levantou uma nuvem de poeira. Tentando me enganar com uma maçã podre. Acabei de salvar sua vida, droga. Se não fosse por mim, seu velho com problemas renais teria sido espancado até a morte pelos bandidos daqui. Entregue todo o seu dinheiro como agradecimento, gritou Reiner furiosamente. Só um canalha pode derrotar outro canalha. Tosse, tosse, tosse. O doutor, que estava deitado no meio da pilha de tijolos, ergueu a cabeça completamente perplexo. Lembrou-se do comportamento gentil e primaveril do homem antes, e então olhou para sua expressão atual. A raiva o invadiu instantaneamente. Você, eu, cachorro latindo? Fique com esta maçã podre e coma você mesmo. Espere. Estendendo a mão com força, ele jogou a maçã vermelha brilhante em direção ao oponente. Doc que observou a maçã vermelha cruzar o céu em arco, seu rosto se contorcendo instantaneamente de terror. Assim que a maçã tocou a pilha de pedras à sua frente, uma luz branca intensa e ofuscante brilhou. No instante seguinte, chamas crescentes, acompanhadas por uma explosão ensurdecedora e violenta, irromperam. Bum! O que aconteceu? Fique longe. Deve ser um tiroteio de piratas. Não. Acho que vi aquele velho no cavalo mais cedo. Você quer dizer aquele esquisito que se diverte com maçãs explosivas? A explosão estrondosa alertou instantaneamente todos os que estavam por perto. Observando as chamas crescentes, eles discutiam animadamente entre si, enquanto também atraíam outros visitantes indesejados. Vi ilha ralharra, parece que você levou uma pancada e tanto, doutor Q.
Em meio à multidão em pânico, uma figura alta caminhava contra a corrente. Vestia apenas uma camisa preta fina, seu físico robusto esticando o tecido, e um cinto dourado preso à cintura. Da fumaça espessa no centro da explosão, Doc que agarrou o peito, tossindo bocados de sangue vermelho escuro. Com o sobretudo coberto de poeira, ele se levantou com as mãos trêmulas, encarando ferozmente o recém-chegado que zombava dele, rosnando em voz baixa. Calha a boca, Burgess. Não preciso de você aqui para rir de mim. Cuidado, senão eu te mato também mais tarde. Com esse seu corpo doentio, você provavelmente morreria em paz dormindo antes mesmo de chegar até mim. Vilha ralharra. Burgess zombou em voz alta do próprio companheiro de equipe, aparentemente completamente despreocupado com a vida daquele homem que havia se tornado seu companheiro recentemente. Em vez disso, voltou seu olhar ardente para Reiner, sorrindo descontroladamente. Ei, lute comigo. Vamos duelar para provar quem é o verdadeiro campeão da luta. Você está maluco? Acabou de receber alta do hospital? Burgess, ponto. Capítulo 74. Tentar me incriminar? Vou te destruir. A leve zombaria de Reiner fez Burgess parar, sem palavras por um instante. Ao ver a expressão de desdém no rosto do loiro, um rubor subiu aos poucos pelo seu, e ele rugiu furiosamente. Seu pirralho ignorante. Diga seu nome. Depois eu te farei pagar o preço pela sua insolência. E por que esperar? Vamos lá. O rosto de Reiner demonstrava clara zombaria enquanto acenava para Burgess com o dedo. Dar tapas na cara é melhor quando está quente. Depressa. Desgraçado. Como ousa me menosprezar? Já decidi. Hoje vou te martelar até virar pasta de carne. Burgess cerrou os dentes, deu um passo à frente com o pé esquerdo, dobrou as pernas com força, empurrando o chão, inclinou-se para o lado, reunindo força no braço direito, e avançou com uma estocada. Seu grosso braço direito se dobrou diante do peito enquanto ele desferia um poderoso e pesado golpe de cotovelo. Entretanto, antes que ele alcançasse Reiner, uma figura disparou explosivamente de um canto atrás de Reiner, diminuindo instantaneamente a distância até o rosto de Burgess. Quem está aí? Ignorando o pânico de Burgess, o ogro azul levantou o escudo redondo diante do peito e, como se carregasse a força de 1000 homens, esmagou-o violentamente contra ele. Bang! Burgess, ainda avançando e pego completamente desprevenido, bateu de cabeça no escudo redondo, agora coberto por uma camada de aqui preto brilhante. Como lama respingando contra uma parede, a carne por todo o seu corpo pareceu se espremer. Sua cabeça foi jogada para trás, vários dentes ensanguentados voaram de sua boca, suas pupilas se contraíram enquanto ele quase perdia a consciência. O braço do ogro azul explodiu para frente novamente, o ar parecendo ondular para fora devido à força. No instante seguinte, Burgess foi atirado para trás como uma flecha disparada de sua corda, deslizando pelo chão e atravessando diversas casas antes de finalmente cair em algum lugar a várias ruas de distância. Observando a fumaça subindo e os buracos abertos em várias paredes, Reiner permaneceu despreocupado. O Burgess atual nem sequer tinha o estranho dispositivo no braço direito. Tudo o que possuía era força bruta e habilidades de luta razoavelmente aceitáveis. Comparado ao talento físico impressionante dos ogros azul e vermelho, aprimorado por um século de batalha contínua, ele era muito deficiente. Mais tarde, ele come a fruta forte e levanta meia montanha, mas... Daimon Josu provavelmente diria, você precisa de uma Akuma no Mi para isso? Ter mãos não basta? Morra! Nesse momento, Doc, que com o rosto contorcido ferozmente, gritou para ele enquanto várias maçãs explosivas e poderosas voavam em direção a Reiner, vindas de um lado. Outra figura apareceu de repente. O ogro vermelho interceptou as bombas, sacou a espada larga da cintura e com um golpe poderoso, a imensa pressão do vento lançou as bombas de volta em direção ao Doc e seus arredores. Espere! O Doc, que em pânico não teve tempo de escapar antes que as maçãs explosivas no chão emitissem uma luz ofuscante. Bum, bum, bum. É só isso que você tem? Você também rasteja. Reiner zombou, ordenando que o ogro vermelho avançasse direto. Ele não subestimaria essas pessoas, cada uma delas era extremamente traiçoeira. Até o Dr. que parecia estar com tuberculose, só tossira um pouco de sangue depois de levar o chute de Reiner mais cedo. Neste mundo, tossir um pouco de sangue dificilmente contaria como um ferimento grave. Olha aqui! Ouviu-se um rugido alto. Burgess, que havia sido arremessado para longe antes, reagiu, limpando o sangue do canto da boca, e gritou para o Dr. que em meio à nuvem de fumaça. Ei, doente, você ainda está vivo. Embora suas palavras fossem implacáveis, a menos que fosse absolutamente necessário, ele não abandonaria seu companheiro de equipe, afinal, este era o médico da nave deles. É claro que se chegasse a uma luta de vida ou morte, isso seria outra questão completamente diferente. Cough, cough, cough. Bobagem. Eu não vou morrer tão fácil assim. Cough, cough. Doc que se levantou com dificuldade, parecendo completamente patético, coberto de poeira e fuligem. Ele ficou ao lado de Burgess, ambos com a testa franzida, os olhos fixos nos ogros azul e vermelho. Somos membros dos Piratas do Barba Negra, declarou Burgess com uma expressão grave. Quem diabos são vocês? Nunca ouvimos seus nomes antes. Reiner pensou. Hora das apresentações de novo. Hora do show. Ele caminhou em linha reta com uma expressão séria e gritou. Embora sejamos desconhecidos agora, nossos irmãos mais velhos, Ogro Azul e Ogro Vermelho, estão destinados a fazer um grande nome no Novo Mundo. É melhor você se lembrar desses dois nomes.
Ogro azul e ogro vermelho, hein? Nomes bem ressonantes, mas com um poder realmente exagerado. Levei um golpe e senti como se todos os meus ossos estivessem prestes a quebrar. Burgess sorriu selvagemente. Nesse momento, o doutor que pegou o longo objeto parecido com um bastão que carregava nas costas, desfez as amarras e começou a desembrulhar camada após camada de tecido firmemente enrolado, dizendo com sua voz rouca: Hehe, não estou morto. Significa que o destino decretou que eu não deveria morrer hoje. Tosse, tosse. Tudo já foi decidido pelo destino. Espero que seu raciocínio idiota sobre o destino seja verdade. Vilha ralharra. Burgess riu descontroladamente e avançou novamente. Ainda não aprendi, zombou Reiner friamente. Fim da apresentação, hora de continuar martelando. Os ogros azul e vermelho saíram correndo de trás dele, flanqueando o Reiner, enquanto o vento da passagem deles chicoteava violentamente seus cabelos dourados. Enquanto isso, bem longe no topo de uma torre de relógio na cidade, um homem usando um chapéu preto em forma de lua crescente e apropriadamente vestido estava sentado de pernas cruzadas no telhado. Ele segurava o rifle de precisão Senriku apoiado no ombro, observando através do monóculo com mira sobre o olho direito a batalha distante. Não esperava alguém tão ridiculamente forte aqui. Van Augur levantou Senriku, alinhando as duas miras com uma expressão sombria. Embora esses dois sejam idiotas encrenqueiros, deixá-los morrer aqui tornaria muito difícil explicar as coisas ao capitão. Bang, bang, bang. Ele puxou o gatilho consecutivamente. A ponta do cano extremamente longo do rifle não emitiu nenhum clarão. Apenas algumas balas voando silenciosamente em direção a Reiner e os outros a uma velocidade incrível. A espada larga do ogro azul desceu resolutamente, deixando um ferimento horrível no peito de Burgess, revelando vagamente as entranhas ensanguentadas. O ogro vermelho levantou a perna num violento chute de chicote. Embora Burgess tenha conseguido cruzar os braços para bloquear a tempo, o impacto ainda produziu o estalo repugnante de um osso. Vai! Uma dor intensa distorceu o rosto de Burgess enquanto ele uivava em agonia. Naquele exato momento, din, 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 3 faíscas repentinamente brilharam no ar. Uma delas até apareceu bem atrás de Reiner. Os ogros azul e vermelho usaram suas espadas e escudos, respectivamente, para bloquear as balas repentinas. Atrás de Reiner, uma barreira condensada de grãos de areia surgiu do nada, coberta de armamento preto como breu. Seguindo a trajetória das balas, Reiner olhou para a fonte. Com a visão, ele conseguia ver claramente bem ao longe, na torre do relógio, um homem sentado de pernas cruzadas no telhado, apontando um rifle para eles. Supersônico Van Augur, atirador de elite dos piratas do Barba Negra. Reiner se lembrava da história original de que este homem havia atirado com precisão em gaivotas de uma ilha invisível até mesmo pelo telescópio de Usopp. 2 anos depois, ele matou soldados de biscoito com um único golpe. Mas, eventualmente, foi espancado até a morte pela forma Sulon de Beppo, usando a força de um urso. TCH, esquece. No momento em que Reiner virou a cabeça, o cavalo doente do doutor que já havia levado ele e Burgess embora, fugindo freneticamente. Mesmo que sobrevivessem, estariam meio aleijados. Reiner não ordenou que os ogros azul e vermelho o perseguissem. Em vez disso, agarrou a sinistra lança branca e pálida e apontou-a para a distante torre do relógio. Uma família precisa ser completa. Reiner sorriu ao longe. Na torre do relógio, Van Augur viu o homem loiro sorridente e instantaneamente seus cabelos se arrepiaram. Um arrepio percorreu sua espinha. Droga! Antes que ele pudesse escapar, 2 lanças chegaram como se cruzassem o espaço num piscar de olhos. Estrondo. Acompanhado por um rugido ensurdecedor, toda a torre do relógio desabou no local. Certo, terminem. Vamos encontrar o Sanji. Reiner bateu palmas, pegou os itens comprados e deixou o campo de batalha bagunçado com Frieren. Os piratas do Barba Negra não eram fortes o suficiente para se preocuparem naquele momento. Além de Teas ter alguma força, os outros ainda eram inexperientes. Na verdade, Reiner e sua tripulação eram praticamente os mesmos. Entre os 4 melhores combatentes da época, apenas as invocações Ogro Azul, Ogro Vermelho e Frieren eram realmente formidáveis. Os outros, incluindo o próprio Reiner, eram apenas novatos recém-chegados à Grand Line. Sim, ainda estou muito fraco. Não posso ser arrogante. Como diz o ditado, a estrada à frente é longa e sinuosa. Ei, Reiner, aqui. Ele não tinha andado muito quando ouviu o chamado de Sanji e foi direto até lá. Você está bem? Estou procurando você há séculos, disse Sanji, carregando sacos grandes e pequenos de ingredientes, com um urso preto pendurado no ombro. Uau, tem um desses também? Estou ótimo. Ouvi uma grande comoção mais cedo e vim até aqui, acrescentou Sanji, gesticulando em direção ao urso em seu ombro. Ouvi dizer que ele fugiu da floresta na costa leste. Foram necessários 3 piratas da cidade morrendo para caçá-lo. Momento perfeito para irmos até a casa do Homem Macaco. Podemos cozinhar lá. Muito atencioso. Vamos voltar. Reiner pegou o mapa, verificou e se virou com Sanji na direção do Going Merry. Passando por uma rua, eles se depararam com uma multidão reunida cochichando entre si. Ei, o que aconteceu aqui? Que bagunça! Este é o território do Carrasco Rosil, certo? Parece que foi atingido por canhões. Foi Bellamy. Foi a hiena Bellamy quem fez isso. O quê? Rosil tem uma recompensa de 42 milhões de beri, para acabar em um estado tão lamentável. Ouvindo os murmúrios dos transeuntes, Reiner e Sanji, movidos pela curiosidade, aproximaram-se da multidão.
Senhor, com licença. Uau, você me assustou. Reiner colocou a mão no ombro de um jovem de camiseta amarela, claramente assustando. No entanto, Reiner simplesmente tirou várias notas de Beri da carteira, colocou-as no bolso do paletó do jovem e perguntou baixinho. Aquela hiena Bellamy que você mencionou, você sabe onde fica a base dela? Por que você está perguntando? O jovem fez uma pausa atordoado, então pareceu perceber algo, assentindo com conhecimento de causa. Entendo. Você quer se juntar a eles, certo? Mas eles são uma tripulação pirata notoriamente cruel. E você parece tão refinado. O jovem hesitou, sentindo-se um pouco mal por menosprezar alguém que lhe deu dinheiro e então acrescentou. A base deles fica perto da costa. Eles reservaram o Hotel Tropical, mais famoso de Mocktown. Na verdade, acho que eles voltaram daqui para o hotel. O jovem apontou para uma direção específica. Obrigado, amigo. Reiner se virou e saiu com Sanji. O jovem olhou para o dinheiro no bolso e depois para as costas deles que se afastavam, sem conseguir conter o grito. Ei, é melhor não ir. Não me culpe se algo acontecer. Calma. Não vamos. Valeu, amigo. Sem olhar para trás, os dois, junto com a pequena menina de cauda dupla, se afastaram ainda mais, indo direto para o Going Merry. Até que passaram por outra rua e ouviram um grito ousado e áspero. A nova era de que falam. É uma merda. Zerralhalharra, o sonho de um homem. Nunca acabará. Capítulo 75. Hora de me exibir. Reiner virou a cabeça, olhando na direção de onde vinha a voz. Além de 3 figuras familiares, um homem alto estava sentado de pernas cruzadas em frente a elas. Ele tinha cabelos pretos e crespos, uma aparência robusta com pelos abundantes no corpo e ria com vontade, revelando uma boca sem vários dentes grandes. Seu rosto um tanto desleixado, no entanto, possuía um temperamento bastante heróico. Barba Negra Tears. Ele havia se escondido pacientemente no navio de Barba Branca, desconhecido do mundo. Ele até pensou que se nunca encontrasse o fruto escuro com que sonhava, simplesmente passaria o resto da vida a bordo do navio de Barba Branca. Contudo, as engrenagens do destino finalmente permitiram que esse homem encontrasse aquela Akuma no Mi. Vamos. Luffy observou Barba Negra se levantar do chão, com a expressão inexpressiva. Sem dizer mais nada, ajeitou o chapéu de palha e se virou para ir embora sozinho. Barba Negra também se virou silenciosamente e partiu. Reiner observou Teaz partir friamente e impassível. Imaginou qual seria a reação de Teaz ao retornar e encontrar seus subordinados espancados e inconscientes. Reiner não tinha intenção de lutar contra Barba Negra por enquanto. Claro, também não tinha medo de Teaz vir atrás dele. Sua cautela em relação à habilidade da fruta escura era genuína. Ao contrário dos princípios por trás da água do mar ou da pedra do mar, que apenas drenavam a resistência do usuário da habilidade, impedindo o uso ativo dos poderes. Mas não os anulando completamente como Luffy, que continuava como borracha mesmo no mar, a fruta escura do Barba Negra era o oposto. Ser tocado por ele não causava fraqueza, mas anulava completamente as habilidades. Até onde Reiner sabia, esse era o único método que tinha como alvo direto a habilidade da Akuma no Mi. Mas Reiner sabia que Barba Negra também ficaria cauteloso com ele. Assim que Teaz descobrisse os detalhes da batalha com seus subordinados, dado seu conhecimento, não seria difícil deduzir a força dos ogros azul e vermelho. Se quisesse problemas, Barba Negra também teria que avaliar suas próprias chances. Reiner não sabia se Barba Negra era imprudente o suficiente, mas sabia que o homem era absolutamente insidioso e ainda mais capaz de ser compassivo. Controlando seus pensamentos, o sorriso de Reiner retornou enquanto ele caminhava até Luffy e os outros. TSK, vocês dois parecem muito maltratados, provocou Reiner, olhando para a dupla extremamente machucada. Luffy e Zoro estavam cobertos de sangue e encharcados, parecendo como se tivessem acabado de levar uma surra. No entanto, não havia um traço de raiva em seus rostos. Em vez disso, Luffy começou a sorrir atrevidamente. Não é nada. Vamos voltar. Como assim nada? Nami gritou de repente por trás, aproximando-se furiosa e explodindo em xingamentos. Por que você não revidou? Qual o motivo para brigar? Qual o significado? Eu simplesmente não entendo essas coisas. Por que suportar esse tipo de humilhação? Só porque mencionamos a Ilha Sky, o hotel inteiro riu da gente. Nami agarrou a orelha de Luffy, repreendendo sem parar. Reiner sabia que eles tinham encontrado Bellamy, sido ridicularizados e depois espancados. Comparada à indiferença de Luffy, Nami estava claramente furiosa. Além dela, Zoro, que estava por perto, também demonstrava certa insatisfação. Ele havia sacado as espadas quando o oponente fez um movimento. Não era preciso outro motivo além de defender a dignidade do capitão. Mas Luffy ainda o deteve. Quando Zoro já havia sofrido tamanha humilhação. Mas já que o capitão havia falado, ele só podia embainhar as espadas e aguentar a surra. Ele não culpava Luffy. Ele sabia os motivos de Luffy para não revidar. Mas ele inevitavelmente sentia uma raiva reprimida, simplesmente não conseguindo expressá-la como Nami. Reiner deu um passo à frente e confortou Nami. Talvez seja porque coisas como sonhos não precisam de violência para ganhar o reconhecimento dos outros. E brigas nem sempre envolvem usar os punhos. Reiner, como você consegue dizer uma coisa dessas? Nami gritou para ele, apontando o dedo para o bar atrás deles, e estufando as bochechas com raiva. Eu não me importo. Aqueles dois se recusam a brigar, então você vai dar uma surra neles. Só diga que estou sendo mesquinho.
Rápido, vá dar uma lição dura neles todos. Mas é claro, aventuras cheias de ressentimento não são divertidas. Estendendo a mão, Reiner bagunçou o cabelo alaranjado de Nami e caminhou direto para o bar. Você ainda se lembra da nossa promessa, certo, Luffy? Eu sei, respondeu Luffy friamente. Ei, espera aí, Reiner. Você consegue lidar com isso sozinho? Relaxe. Reiner pode cuidar deles. As palavras de Luffy deixaram Nami um pouco confusa. Ela não conseguiu evitar perguntar. Por que você não o impede desta vez? Luffy não conseguiu evitar se lembrar das palavras que Reiner lhe dissera antes de zarpar. Ele acrescentou. Agora entendi. Como Reiner disse, zarpar de mau humor torna a aventura menos divertida, certo? Embora eu não me importe com o que eles fizeram, vocês estão realmente bravos. Luffy se virou para Nami, sorrindo largamente. Desculpa. Foi minha culpa dessa vez. Deixa o Reiner ir à loucura. Se eu não puder agir de acordo com minha própria vontade, então não serei um pirata. Foi isso que Reiner disse a Luffy antes de zarpar. Ter poder e não usá-lo arbitrariamente é autocontrole. Reiner testemunhou sociedades mais civilizadas, leu filosofias mais amplas e profundas. Ele conseguiu manter sua bússola moral mesmo depois de ganhar força. Mas ter força e ainda assim ter que suportar insultos? Inaceitável. Grandes ideais são uma coisa, mas ele não era grande. Reiner caminhou sozinho na direção que Nami indicou. O pub de onde tinham acabado de sair não ficava longe, bem no final da rua. Enquanto caminhava, ele não conseguia parar de pensar no boato de que se o rei bandido e Guma tivesse garrafas de saquê suficientes naquela época, nem mesmo Ruivo teria saído daquele bar. Por que o Luffy continua aprendendo essas coisas com ele? Reiner colocou a mão na testa pensativo. Comparado ao Luffy que emergeria após 2 anos de dificuldades, o Luffy atual ainda parecia um tanto imaturo. Embora possuísse a capacidade de perceber diretamente as emoções internas dos outros, o crescimento do caráter só poderia ser alcançado por meio de experiência contínua, moderada lentamente pelo sucesso e pelo fracasso. Isso se aplicava igualmente a Luffy e a todos os outros. Dentro do pub no final da rua, a chegada dos piratas Bellamy transformou o estabelecimento em sua festa particular. Uma multidão de piratas riu alto e bebeu com vontade, ainda falando sobre o incidente de momentos atrás. 30 milhões. Ha. Esse macaco magrelo vale 30 milhões. Hilário. O governo mundial deve ser cego. Esqueça Bellamy, até Sarkis conseguiria lidar com esse tipo de lixo facilmente. Naquele momento, no sofá, Sarkis recostou-se, segurando uma xícara em uma das mãos e o outro braço em volta de uma pirata. Ao ouvir os elogios de seus subordinados, Sarkis não pôde deixar de sorrir. Bang! Hoje em dia, ainda existem idiotas assim, eliminados pela era. Hilário mesmo. Sarkis dirigiu-se em voz alta à figura de costas no balcão do bar, a nave da nova era. Não há mais lugar para eles. Não é Bellamy. Ha. No balcão do bar, Bellamy, de cabelos loiros curtos, vestindo um colete preto e uma capa azul marinho sobre os ombros, deu um sorriso irônico. Inclinou a cabeça para trás, esvaziou a bebida de um só gole e bateu o copo com força no balcão. TCH. Maravilhas covardes ousando falar arrogantemente sobre sonhos? Fiquei com medo de ter usado muita força agora mesmo e os matado. Ha. Outra rodada de gargalhadas estrondosas encheu o bar. Nesse momento, bum! Um som ensurdecedor irrompeu quando as 2 portas de madeira do pub foram violentamente arrombadas. Todos se viraram instintivamente para olhar. Uma luz branca intensamente brilhante brilhava na entrada, tornando impossível enxergar com clareza. 3 figuras entraram lentamente. Toque. Passos ecoaram nitidamente no assoalho de madeira, chegando aos ouvidos de todos no pub agora silencioso. Os piratas olharam fixamente para os 3 recém-chegados, atordoados com a reviravolta repentina. Então, reagindo, começaram a gritar com as 3 figuras. Ei! Quem são vocês? Este lugar foi reservado por nós, os piratas Bellamy. Entretanto, as 3 figuras os ignoraram completamente, continuando a caminhar lentamente em direção ao balcão do bar. Seus ouvidos são surdos? Sarkis zombou do sofá, pegando a faca Kukri que estava encostada ali perto. Parece que são mais alguns idiotas destemidos. Reiner foi direto até o balcão do bar sem parar e sentou-se ao lado de Bellamy. Os ogros azul e vermelho sentaram-se ao lado deles, um de cada lado. Ele tirou várias notas de beri da carteira, jogou-as no balcão, olhou para o barman atrás do balcão e disse, traga-me sua bebida especial. Só um copo. E isto? Senhor, talvez os senhores devessem beber em outro lugar? Sugeriu o dono, aparentemente de boa vontade. Até mesmo usando os olhos para fazer sinal para que ele saísse rapidamente. Não precisa. Viemos aqui de propósito. Só sirva as bebidas, chefe. Isso, ponto. O dono suspirou, virou-se e pegou uma garrafa de bebida e um copo. Ele sabia que palavras bonitas não persuadiriam um fantasma. Ele fizera o melhor que podia ao se manifestar na frente de Bellamy. Bellamy não disse nada, apenas olhou de soslaio para o homem loiro ao seu lado. Virou-se, pegou seu copo no balcão, um sorriso estranho brincando em seus lábios enquanto brincava. Hoje é algum tipo de ocasião especial? Como é que tem tantos caras destemidos aparecendo? Do Rosio até aquele chapéu de palha, e agora mais um. Já são 3 vezes. É bem cansativo, sabe? Quem disse que não? Dos seus pequenos arruaceiros aos piratas do Barba Negra, e agora uma hiena aparecendo. Já são 3 vezes. É bem cansativo, sabe?
Reiner pegou a bebida empurrada pelo dono e respondeu friamente, usando exatamente as mesmas palavras de Bellamy. A expressão de Bellamy imediatamente se tornou indignada. Atrás de Reiner, um homem com longos cabelos azuis claros se aproximou, vestindo um sobretudo fofo que expunha seu peito, revelando a marca da família Don Quixote tatuada ali, o símbolo da bandeira pirata, uma caveira redonda com um rosto sorridente, uma linha inclinada cortando a órbita do olho esquerdo. Sarkis empunhou sua faca Kukri e ficou atrás de Reiner. É mesmo? Parece que nossos subordinados lhe causaram algum problema? Sinto muito por isso. Sarkis deu um sorriso ameaçador. Ouvindo seu tom, parece que você veio em busca de satisfação? Deixe isso comigo, Bellamy. Espero que você possa entreter este grande Sarkis. Tanto faz. Bang. Sem nenhum aviso, Bellamy nem havia terminado de falar quando um som alto surgiu atrás dele. Instintivamente, ele se virou e viu que Sarkis havia sido jogado com força no chão, com a cabeça inteira esmagada nas tábuas de madeira e lascas de sangue espalhadas por todo lugar. O rosto de Sarkis estava distorcido, os olhos revirados, brancos, claramente desmaiados. Acima dele estava a figura imponente do ogro vermelho, cujo punho ainda emitia uma nuvem de fumaça branca. O lugar inteiro ficou em silêncio. Capítulo 76. Aqui do Conquistador. Todos os piratas ficaram estupefatos, observando Sarkis imóvel no chão. Até Bellamy ficou parado com os olhos arregalados, chocado e sem palavras. Sarkis. Ei! Pare de brincar, Lord Sarkis. Levante-se. Todos os piratas tinham expressões de descrença, aparentemente incapazes de aceitar esse resultado. O segundo em comando da tripulação, Sarkis Big Knife, com uma recompensa de 38 milhões. Como ele poderia ser eliminado com um único soco? Olhando para o Sarkis imóvel no chão, com lascas de madeira rasgando seu rosto e sangue escorrendo continuamente, eles lentamente desviaram o olhar para a figura parada ao lado dele, completamente silenciosa. Gole, tão forte, força inigualável, poder inaudito. O medo gradualmente tomou conta dos rostos dos piratas. Aqueles que estavam prestes a cercá-los momentos antes não ousavam respirar alto. Eles ficaram congelados no lugar, imóveis, até mesmo suas respirações ficando fracas, com medo de chamar a atenção da figura. Chefe, essa sua bebida é excelente. Obrigado, gaguejou o dono em resposta. Baque. A taça de vinho foi colocada delicadamente no balcão do bar. O leve som pareceu amplificado no bar agora silencioso. Reiner falou friamente, aquele garoto do chapéu de palha que você mencionou agora há pouco. É meu capitão. Ao ouvir isso, Bellamy virou a cabeça bruscamente para olhar o homem loiro à sua frente. Ele teve que admitir por um breve instante que se sentirá intimidado. Mas, o que diabos vocês fizeram, seus desgraçados? Rugindo furiosamente, os pulsos de Bellamy se transformaram em molas, enrolando-se firmemente com um som de fricção penetrante. Ele sorriu selvagemente, narceja da primavera. Aí está, a habilidade fruta da primavera. Qualquer parte do seu corpo pode se transformar em uma mola, comprimindo e armazenando energia cinética. Esse é um soco que pode destruir casas. Bellamy apoiou uma mão no balcão do bar e se lançou para frente com força, seu punho direito apontado para Reiner, que o havia provocado. Tapa! Uma mão se estendeu, agarrou seu braço e o segurou firmemente. A força explosiva do arremesso de Bellamy foi completamente reprimida, impossibilitando-o de avançar um único passo. Quando Bellamy olhou para o ogro azul, chocado. Que velocidade, não, que força aterrorizante. Ele usou sua habilidade naquele soco, mas o oponente o pegou casualmente, fazendo com que parecesse muito fácil. Ouça com atenção quando alguém estiver falando. Não seja tão impaciente, formiga. Reiner pegou a garrafa de vinho, serviu um pouco no copo e continuou falando friamente. A nova era está realmente chegando. Este mar revolto começará a ferver. Neste momento, novos estreantes estão alcançando a fama no mundo todo. Novos heróis estão surgindo como brotos de bambu depois da chuva de primavera, exibindo desenfreadamente seu poder através dos mares, satisfazendo suas ambições e sonhos. As potências estabelecidas do novo mundo ainda estão no auge, continuando a reinar suprema sobre os mares com poder invencível. E nós surfaremos nas marés desta era, subindo, desafiando continuamente os tronos dos imperadores do mar. Quanto a você, Bellamy, você não está na crista da onda desta era. Sua perspectiva é muito limitada. Como um sapo preso num poço pensando que o céu é tão grande. Falando bobagens por aí sobre força, sobre a nova era, mas, no fim das contas, encolhido aqui numa cidadezinha como Mooktown, na primeira metade da Grand Line. Reiner terminou seu vinho de uma só vez, virou a cabeça para olhar para Bellamy e disse categoricamente, quem está sendo eliminado por esta era? É você. Que bobagem. Bellamy rugiu, seu rosto se contorcendo ferozmente. Pare de falar besteira aqui. Você não sabe nada sobre poder. Você nunca viu a verdadeira força. O único que pode chegar ao topo deste mar no futuro é o Doff. Os pés de Bellamy se transformaram em molas. Empurrando com força, ele soltou o braço e bateu na parede, as molas se enrolando firmemente com um rangido estridente. No instante seguinte, todo seu corpo disparou como uma bala de canhão em direção a Reiner. A expressão de Bellamy era sombria enquanto ele lançava um olhar furioso para Reiner. Esse homem realmente disse que foi eliminado pela era. As veias saltaram em seus braços enquanto ele reunia toda a sua força em seu punho, rugindo selvagemente, morra. Soco mortal da primavera. Reiner se levantou. Centrada nele, uma aura frenética explodiu para fora.
Uma presença majestosa e impressionante tomou conta de todo o bar, como o rugido de um demônio, como o olhar de um monarca, como carregar os grilhões do céu e da terra, mas se recusar a ser amarrado, libertando-se de todas as restrições, o aqui da suprema arrogância. Por todo o céu e a terra, eu sou o único honrado. Impactou ferozmente os espíritos de todos os presentes. Todos os piratas, incluindo o dono atrás do bar, reviraram os olhos e caíram no chão. Bang! Um brilho escarlate brilhou nos olhos determinados de Reiner. Seu corpo inteiro ficou tenso. O soco mortal de Bellamy acertou seu peito com força, mas Reiner não recuou um passo. Como isso é possível? Por que impossível? Seu rugido foi alto o suficiente, mas não vejo resolução em seus olhos. Tendo testemunhado a força, você extinguiu sua própria ambição de seguir em frente sem medo? Se você não consegue nem confiar em si mesmo, como pode acreditar firmemente que Doffy é quem chegará ao topo? Reiner estendeu a mão, agarrou firmemente o rosto do oponente e o jogou violentamente no chão. O futuro rei dos piratas. Será o Luffy, é claro. Bang! O chão rachou instantaneamente com o impacto. Sangue e dentes quebrados voaram da boca de Bellamy. As tábuas do piso de madeira se estilhaçaram, rachaduras se espalhando e engolindo o pub inteiro. Tosse, tosse, tosse. Bellamy, com a cabeça quebrada e sangrando profusamente, jazia com metade do rosto enterrado no chão. Seus olhos reviraram-se brancos, enquanto seu corpo se contraía intermitentemente, tossindo sangue, quase inconsciente. Como isso pode ser? A respiração de Bellamy estava extremamente fraca. Usando os últimos vestígios de suas forças, ele respirava com dificuldade. Por quê? Você tem o aqui do conquistador. Será que você também quer ser rei? Responda-me. Não tenho interesse. Pessoas ambiciosas geralmente possuem espírito, mas espírito não é a mesma coisa que ambição, respondeu Reiner, virando-se com os ombros azul e vermelho para partir. O que queremos é vagar livremente por este mar, desfrutar deste mundo de diferentes alturas. Embora o caminho seja longo e árduo, montanhas e mares podem ser nivelados. Em uma palavra, minha vontade está acima da sua. Reiner caminhou em direção à entrada do pub, sua voz ecoando suavemente. Sobre o aqui do conquistador que ele tinha acabado de despertar sem querer. Foi inesperado, mas dentro do razoável. Reiner não estava preocupado. Segundo Xinjiao, muitas pessoas no Novo Mundo a possuem, não é nada raro. Ele nem conseguia controlá-la ainda, muito menos infundir ataques com ela. Ele olhou para o atordoado Bellamy. Uma ideia surgiu de repente. Melhor tentar plantar uma semente casualmente. Não importa se ela brota ou não. Bellamy, subiremos degrau por degrau até o ponto mais alto do mundo. Se um dia você conseguir nos alcançar, venha me seguir. Luffy tem seu pequeno fã. Reiner também quer um. Cobiçoso. Ter subordinados que são todos mortos-vivos simplórios. Fica um pouco chato. Deitado no chão, Bellamy olhou fixamente para as costas de Reiner que se afastava, observando o homem de cabelos dourados sair lentamente do pub. Logo, Reiner retornou ao porto onde o Going Merry estava atracado. A tripulação já estava pronta para zarpar, apenas esperando por ele. Estou de volta. Pulando no corrimão do Going Merry, Reiner agachou-se, apontando para os bandidos e piratas caídos derrotados no chão, e perguntando, intrigado, o que são essas coisas? Você voltou, Reiner. Usopp, que por acaso estava no convés, aproximou-se e explicou. Enquanto vocês estavam fora, aqueles caras tentaram atacar o Going Merry. O resultado, bem. Usopp estufou o peito, orgulhoso. Diante do grande capitão Usopp, naturalmente, eles eram derrotados facilmente em poucos movimentos. Eles não foram derrotados pelos mortos-vivos do Reiner? Usopp, você estava claramente se escondendo, afirmou Chopper, caminhando sobre suas perninhas curtas e olhando para Usopp com olhos arregalados. Que bobagem. Só me diga, eles foram derrotados bem na minha frente ou não? Reiner, ponto. Por essa lógica, Roger não era nada especial diante de Sommer. Você está bem, Reiner? Nami, ouvindo as vozes lá fora, saiu da sala de estar do segundo andar e perguntou preocupada. Embora Luffy jurasse que Reiner conseguiria lidar com isso, sua força era limitada. Mesmo sabendo que os 4 no navio eram fortes, ela não conseguia julgar quem era mais forte ou mais fraco, apenas que todos eram mais fortes do que ela. Fácil. Reiner fez um gesto de beliscão. Não menospreze mais os mortos-vivos. Eles são um bando forte. Aquele oponente era um pirata com uma recompensa de mais de 50 milhões, sabia? Maior que a do Luffy. Depois de entrar na Grand Line, a recompensa dificilmente é um padrão confiável para julgar a força. Reiner pulou para frente, abrindo os braços e sorrindo. De qualquer forma, eu desabafei sua raiva por você. Obrigada, respondeu Nami com um sorriso, beliscando sua bochecha. Algo está errado. Muito errado. Não deveria ser aqui que eu ganho um abraço? Reiner ficou parado ali, com os braços ainda abertos desajeitadamente. O que você está pensando? Nami revirou os olhos para ele. Ainda não está certo. Muito errado. Essa deveria ser a parte em que eu sou atingido. Embarquei no navio errado? Nami, você está menstruada? Duan. Bang. Vá morrer, seu desgraçado. Nami rugiu, jogando para fora do convés com um soco. Esse é o espírito. Esparramado no convés, Reiner pagou o preço por suas ações. Onde estão os outros? Zoro treinando lá atrás, Robin lendo lá dentro, Sanji preparando ingredientes. Disse que pode usá-los mais tarde, Luffy roubando comida. Estável. Tudo correto.
Todos a bordo, então vamos zarpar. Reiner convocou os mortos-vivos para baixar as velas, içar a âncora e começar a pilotar. Certo. Robin encontrou uma coisa boa, disse Nami, entrando na cabana. Venha dar uma olhada também. Certo. Pulando para o segundo andar, Reiner seguiu Nami até os aposentos. Reiner, boa tarde, Robin, sentada no sofá, cumprimentou com um sorriso quando ele entrou. Boa tarde, Robin, respondeu Reiner, sentindo-se um pouco estranho por dentro. Era a primeira vez que Robin o chamava pelo nome. Ouvi dizer que você encontrou algo bom? Isto. Robin empurrou um pedaço de papel amarelado sobre a mesa e sorriu. Encontrei no meio do lixo recuperado. Quando estavam recuperando a nave que caiu do céu, Robin selecionou alguns itens da pilha de destroços. Reiner juntou o resto e deu para Mazira. Aproximando-se, Reiner pegou o papel e sentou-se no sofá para olhar. Era o mapa de uma ilha. Que letra torta é essa? Perguntou Reiner, olhando para o que parecia ser uma letra inglesa distorcida. Ele coçou a cabeça e devolveu a carta para Robin. Skypiea, Ilha do Céu. Este é um mapa da Ilha do Céu. O que significa que aquele navio que caiu do céu realmente visitou a Ilha do Céu. A Ilha do Céu realmente existe. Eu sei. HM? Nami olhou confusa para Reiner. Você não está surpreso? Esta é uma ilha no céu. Não é incrível? Você está dizendo isso para um usuário de Akuma no Mi? Nami. Capítulo 77. Novas recompensas chegam, partindo para Skypiea. O tempo estava claro e o vento suave. O Merry navegou lentamente ao longo da costa e chegou à costa leste antes do anoitecer. O macaco já havia lhes dado um mapa com a base marcada. Embora estivesse um pouco desleixado, eles o encontraram depois de caminhar um pouco. Uau! Olha, é um castelo. Luffy na proa apontou para o castelo construído na costa e exclamou. Sério, esses caras do Homem-Macaco são tão ricos assim. Olhe com atenção. Isso não é um castelo. À medida que o Going Merry se aproximava, a tripulação finalmente percebeu que o suposto castelo era apenas uma grande tábua de madeira pintada para se parecer com um. A casa escondida atrás dela não tinha nem metade do seu tamanho. Estranhamente, a casa parecia um bolo cortado verticalmente ao meio, com apenas um lado restante, daí a necessidade da cobertura de tábua de madeira. Que diabos? É falso. Nada luxuoso. Na verdade, está bem decadente. Ao ver a meia casa, Reiner de repente se lembrou da outra ilha Jaya no céu. Parecia haver casas semelhantes lá também. Nesse momento, duas figuras emergiram da casa. Além de Mazira, o Homem-Macaco, havia outra pessoa com longos cabelos verdes espalhados pelo chão e membros finos e estranhamente proporcionais, Shoujo. Reiner reconheceu instantaneamente o irmão de Mazira, o rei da exploração submarina, Shoujo. Todo mundo. Aqui. Atraquem o navio em qualquer lugar por perto. Chegando. Vamos atracar aqui então. Os mortos-vivos recolheram as velas e lançaram a âncora. O grupo saltou do navio e foi levado para dentro da casa. Baque. A porta foi aberta. Mazira gritou lá dentro, velho. Os convidados chegaram. Foram eles que nos deram o ouro esta manhã. HM? Deu ouro a eles? Nami se virou intrigada para Reiner. O ouro de que ele está falando é... aqueles 2 pedaços nós recuperamos. Nani, você doou aqueles 2 pedaços enormes de ouro. Nami estufou as bochechas, descontente. Embora soubesse que precisavam pedir ajuda, não seria dar tanto dinheiro. Esse cara era um perdulário. Reiner não conseguiu evitar cutucar a bochecha inchada de Nami e sorriu. Relaxa. Vamos ficar ricos em breve. Ao entrar na sala, Mont Blanc Cricket, com uma castanha crescendo na cabeça, sentou-se no sofá. Uau! Esse tio com cara de losango está com um coque na cabeça. É uma castanha, capitão idiota. Luffy subiu no sofá, agachando-se ao lado de Cricket e cutucando a cabeça com curiosidade. Que pirralho mal-educado, comentou Cricket friamente fumando um cigarro. Vamos voltar ao assunto. Mazira me disse o que você quer. Você pretende pegar o rio Nokiap para encontrar a Ilha Celeste, certo? É isso mesmo. Luffy pulou do sofá. Senhor, o senhor pode nos ajudar? Hehe. Que grandes sonhadores. Deixando de lado a existência da Ilha Celeste. Cricket fez uma pausa e disse, mesmo que exista, o rio Nokiap não necessariamente levará você até lá. Há 90% de chance de você acabar despedaçado com o navio e tudo. Agradeço o ouro que você me deu, mas justamente por isso não vou te ajudar com isso. Ei, senhor, o senhor também não é um grande idiota sonhador? Reiner se aproximou, sentou-se em frente ao Cricket, acendeu um cigarro e disse, a Ilha Celeste existe. Já obtivemos um mapa da Ilha Celeste. Quanto à possibilidade de sermos despedaçados, não subestime os sonhos dos jovens. Enquanto ele falava, Robin deu um passo à frente, pegou o mapa velho e amarelado, colocou-o sobre a mesa e disse, inspecionei a ilha esta manhã. Combinando isso com as informações de Reiner, deduzi que uma parte da ilha Jaya foi levada para o céu há muito tempo por uma enorme corrente de arrasto. Em relação à lenda deixada por seu ancestral, a cidade de ouro escondida no olho direito do crânio, Robin pegou outro mapa da ilha Jaya, dobrou-o e colocou-o junto com o mapa de Skypiea. Será que isso pode significar isso? Ao ver o mapa combinado sobre a mesa, Cricket não conseguiu mais ficar parado. Ele pulou e bateu as mãos animadamente na mesa. Isto é. Os outros também se reuniram. Sob o arranjo de Robin, os 2 mapas se fundiram em um, formando claramente o formato de uma caveira. Mont Blanc Nolan, considerado um grande mentiroso pelo mundo,
Sua história foi transmitida por séculos, trazendo vergonha para toda a sua família. Cricket era, a princípio, o que mais ressentia Nolan. Ele partiu para o mar como pirata, mas ao passar pela Ilha Jaya, o impulso repentino o lembrou das palavras de Nolan antes de sua execução. Agora eu sei. A cidade de ouro deve ter afundado no mar. Deve ser isso. Livros ilustrados retrataram essa cena, inclusive retratando Nolan como um palhaço simplório e cômico. Somente Cricket conhecia a história passada em sua família. Nolan, antes de morrer, gritou essas palavras roucamente, exausto, e então morreu cheio de arrependimento. E assim ele permaneceu na Ilha Jaya, mergulhando continuamente no mar, em busca de ouro. Ele não estava tentando limpar o nome de seu ancestral, muito pelo contrário. Ele decidiu passar a vida inteira lutando contra o legado desse homem, para acabar com Nolan em sua geração. Espere um minuto. Isso significa que o que aquele grande mentiroso do Nolan disse era tudo verdade. Sanji olhou fixamente para o mapa. Nolan, o mentiroso, ele ouvirá esse nome inúmeras vezes quando criança. Você também conhece essa lenda? Eu ouvi essa história constantemente quando criança, respondeu Sanji friamente. Desde a infância? Cricket olhou para Sanji. Essa é uma história do North Blue. Você é do North Blue? É? O Sanji do leste não é azul? Diante da confusão da tripulação, Sanji pareceu se lembrar de algumas lembranças desagradáveis, dizendo com desdém, só coisas do passado. Eu sou do North Blue, mas vim para o East Blue quando era muito jovem e cresci lá. Se tudo isso for verdade. Cricket sentou-se novamente no sofá, segurando a cabeça e rangendo os dentes. Aquele mentiroso mundialmente famoso, o homem que perturbou toda a minha vida. Ao ouvir isso, Luffy olhou descontente para o Usopp. Ele não está falando de mim, idiota. Então a cidade de ouro não afundou no mar. Ela voou para o céu. Cricket abaixou a cabeça, cerrando os punhos com força inconscientemente. Pensando em todos os anos que ele passou mergulhando, procurando ouro, e até mesmo sofrendo inúmeros ferimentos. Apenas para descobrir que a verdadeira cidade de ouro poderia ter sido levada pelos ares. Depois de um longo tempo. Ufa, mas... Cricket soltou um longo suspiro, relaxou o corpo, recostou-se no sofá novamente e se dirigiu ao grupo. Mesmo assim, andar na corrente Nokiap ainda é uma questão de 9 mortes e uma vida. Tem certeza mesmo? Não estou brincando com você. Cricket olhou para Luffy e perguntou gravemente. Você é o capitão, certo? Responsável pela vida de todos neste navio. Tem certeza de que quer tomar essa decisão? Ao ouvir isso, a excitação anterior de Luffy desapareceu. Ele olhou para trás calmamente. Todos sorriram de volta para Luffy. Ele já havia recebido a resposta de seus companheiros. Ele se virou para Cricket e declarou firmemente, tenho certeza. Pensei que fosse um idiota, mas na verdade são vários idiotas. Cricket deu um sorriso irônico e gritou bem alto, já que é assim vamos trabalhar. Peça para meus 2 filhos idiotas ajudarem você a modificar sua nave. Cricket se levantou e olhou para Mazira e Shoujo. O navio está em suas mãos. Vou contar a eles sobre o arrebatamento. Consegui, velho. Deixe conosco. Ei. Vamos para a Ilha do Céu, gritou Luffy, animado. Ilha Celeste, Ilha Celeste. Ouro, ouro. A aventura começa. Reiner também não conseguiu evitar a empolgação. Não era isso que significava ser pirata? Em termos de personalidade, ele e Luffy poderiam ser considerados opostos, mas na realidade, ambos eram o mesmo tipo de pessoa. Reiner sempre soube que essa era a razão pela qual Luffy o havia convidado decisivamente, não apenas por sua habilidade com Akuma no Mi. Bem, talvez não pudesse dizer com certeza. Cricket explicou os detalhes da corrente Nokiap para eles. Sua frequência não era baixa, ocorrendo 5 vezes por mês. Mas eles não tinham espaço para tentativa e erro. Falhar uma vez significava que o navio e todos a bordo afundariam no mar. Reiner tinha seus falcões mortos-vivos, então ele podia salvar a vida de todos. Mas o Going Merry estaria perdido. Portanto, essa tentativa só permitiria sucesso, nenhum fracasso. Eles tiveram que se preparar minuciosamente. Então, se navegarmos direto para o sul a partir do cabo desta ilha, devemos encontrar o Nokiap String que provavelmente aparecerá amanhã, certo? Resumiu Nami. Só mais uma coisa. Você sabe onde fica o sul? Diante da pergunta de Cricket, Nami simplesmente apontou para uma direção. Não é por ali? Saber aqui é inútil. E quando estiver no mar? Nami percebeu algo de repente. As correntes na Grand Line mudavam constantemente. Uma vez no mar, perdiam a direção, incapazes de distinguir norte, sul, leste ou oeste. O log pose apontava apenas para a próxima ilha, mas seu alvo era a própria correnteza. Tem um pássaro estranho na floresta chamado Pássaro do Sul, disse Cricket, pegando uma estátua dourada. Parece assim. Seu bico sempre aponta para o sul. Você precisa ir até a floresta e pegar um antes de amanhã. Aventura na floresta. Luffy levantou as mãos animado, virando-se para Reiner. Reiner, dinossauros, dinossauros. Rápido, eu quero dinossauros. Ah, eu sei. Impaciente, Reiner caminhou até a porta e invocou casualmente 3 dinossauros. De volta a Little Garden, além do T-Rex que encontrara, ele também havia coletado os moldes do Triceratops caçado por Zoro e Sanji. Ao ver os dinossauros, Usopp e Chopper imediatamente pularam animados. Na verdade, é possível sem o Pássaro do Sul, pensou Reiner. O log pose leva 3 dias para se fixar na Ilha Jaya. Antes disso, a agulha está relativamente estável.
Como podemos determinar a direção na ilha, se observarmos a diferença de ângulo entre o sul verdadeiro e o log pose? Podemos navegar mais ou menos da mesma maneira depois. Mas, bem, eles estão parados de qualquer maneira. Não podem ajudar a modificar a nave. Deixe-os ir brincar. Reiner apagou o cigarro, pulou em um dinossauro e o grupo, carregando redes de captura, rumou para a floresta. Até o anoitecer, Chopper, Luffy e Usopp, cobertos de sujeira, olharam para cima, rangendo os dentes para o pássaro do sul empoleirado em um galho acima. Droga! Ele está mesmo zombando da gente. Esse desgraçado. Não deixe que eu o pegue depois. Com certeza vou arrancar o bico dele mais tarde. Em contraste, o pássaro do sul parecia completamente relaxado, até mesmo mostrando uma expressão antropomórfica, olhando com desdém para o trio abaixo. Ei, Luffy! Uma voz chamou à distância. Os três se viraram para olhar. Reiner vinha cavalgando em direção a eles em um dinossauro, segurando um pássaro do sul na mão. Ele sorriu para eles. Já peguei um. Vamos voltar e nos preparar para partir. Capítulo 78. Irmão, é você? Na manhã seguinte, na costa leste da Ilha Jaya, na base da Aliança Saruyama. Cool. O Mary parece tão legal. Luffy embarcou animadamente no Going Merry. Graças ao trabalho da Aliança Saruyama durante a noite, o Mary passou por algumas modificações. As adições mais notáveis foram naturalmente as asas gigantes presas às laterais do navio, e a cabeça de galinha na proa. Reiner olhou para o Going Merry. Como dizer? Difícil julgar. Por que você adicionou essa coisa especificamente? Parece bem inútil, não é? Reiner não pôde deixar de perguntar, apontando para o arco. Aquele design o lembrava fortemente de um certo amigo falecido, Benton Senhor 2. Ele estava realmente com medo de que, quando o espírito do navio Mary finalmente aparecesse, em vez de consertar o navio, ele estaria no convés realizando o Iron Mountain lindo Okama Kempo. Ótimo! Agora essa maldita música de fundo está tocando na minha cabeça. Tudo bem, vocês devem se apressar e ir embora. Cricket estava na praia, com o cigarro pendurado nos lábios, dirigindo-se à tripulação do Mary. A aparição do Nokia Upstream hoje é apenas uma grande probabilidade, a hora exata é impossível de prever. Não o percam por acaso. Entendido, senhor. Tchau. Luffy, empoleirado na galinha figura de proa, acenou adeus para Cricket. Reiner convocou seus mortos-vivos que começaram a se movimentar. O Going Merry gradualmente se afastou do porto. Mazira e Shoujo, liderando suas respectivas tripulações piratas, escoltaram-nos para proteção, continuando por mais de 10 quilômetros. O céu, que estava claro momentos antes, de repente começou a escurecer a uma velocidade incrível. Não muito longe, densas nuvens negras se estendiam até onde a vista alcançava, parecendo a chegada do apocalipse. No horizonte do mar à frente, nada era visível, exceto as nuvens escuras. Um vento forte uivava de frente, chicoteando os cabelos dourados de Reiner violentamente. A superfície calma do mar se transformou em ondas agitadas, quebrando contra o Going Merry, espalhando água para o alto e encharcando a camisa azul de Reiner. Pessoal, estão vendo aquele redemoinho? Gritou Mazira da nave ao lado. É aqui que o rio Nokiap está prestes a entrar em erupção. Só podemos levá-los até aqui. Sigam na direção do redemoinho e lembrem-se de não chegar muito perto do centro. Ok, entendemos. Obrigado. Boa sorte com tudo. Mazira e Shoujo soltaram os cabos de reboque e começaram a voltar. O Going Merry seguiu direto na direção indicada por Mazira. Todos a bordo tinham expressões diferentes. O trio, Luffy, Usopp, Chopper, animado e dançando. O trio Zoro, Sanji, Robin, calmo e indiferente. E a dupla Nami e Reiner, ocupada trabalhando. Mas, sem exceção, todos os corações batiam forte de excitação. Reiner, abra as velas. Entendi. Devido ao redemoinho distante, todas as correntes ao redor eram puxadas em sua direção. Com o passar do tempo, o Merry se aproximava cada vez mais do vórtice. Gradualmente a imagem completa do redemoinho gigante se descortinava diante deles. Seu diâmetro era comparável ao de uma ilha inteira. Eles até viram um rei do mar, com milhares de metros de comprimento, preso ali, lutando continuamente, mas completamente impotente para resistir. Você está brincando comigo. Nós, vamos morrer. O trio de excitação foi reduzido a 2. Os rostos de Chopper e Usopp ficaram pálidos de medo, agarrados à grade, os corpos tremendo incontrolavelmente. Ao entrar no redemoinho, o Going Merry começou a seguir sua correnteza. Não cheguem muito perto do centro. Caso contrário, o navio será despedaçado pela corrente Nokiap em erupção. Virem 40 graus para bom bordo. Eu sei. Já estou fazendo isso. Não adianta. A correnteza está muito forte. Os mortos-vivos não conseguem virar o leme. Eu farei isso. Reiner correu para os aposentos, agarrando o leme com força. Seus dedos quase cravaram na madeira, as veias saltando em seus antebraços enquanto ele se esforçava. O leme começou a render como se não conseguisse suportar a carga. É isso aí, Reiner. Segure firme. Nami gritou com uma expressão grave, agarrando-se firmemente ao corrimão do lado de fora da porta. O Going Merry tremeu violentamente. Dentro dos aposentos, até os móveis presos vibravam em alta frequência, acompanhados pelo som contínuo de tigelas e pratos se quebrando. Eles seguiram a correnteza do redemoinho por um bom tempo. De repente, o tremor começou a diminuir gradualmente.
No entanto, Nami não demonstrou nenhum sinal de relaxamento. Em vez disso, franziu ainda mais a testa enquanto gritava: todos peguem alguma coisa rápido. A corrente Nokiap está chegando. Assim que suas palavras se dissiparam, o Going Merry começou a se inclinar, sua proa erguendo-se bem alto no ar. No momento seguinte, boom! Uma coluna colossal de água, como um longo dragão, disparou em direção aos céus, atravessando as nuvens. O Going Merry deslizava rente ao pilar de água, perpendicular à superfície do mar, como um roca gigante abrindo suas asas e voando para o alto. O impacto repentino pareceu aumentar instantaneamente a gravidade a bordo do Merry, jogando todos com força contra as paredes da cabine. As asas laterais do Merry inclinaram-se levemente, usando a pressão do vento para se agarrar firmemente à corrente Nokiap, enquanto a flutuabilidade de baixo compensava estabilizando o navio. Depois de cerca de 10 segundos, todos se esforçaram para ficar de pé e ficaram em pé no chão da cabine do Going Merry. Nessa velocidade, não chegaremos ao topo antes que o Nokiap Stream termine. Baixem as velas. A corrente traz um vento ascendente. Pode nos dar um impulso. Sob o comando de Nami, os mortos-vivos trabalharam metodicamente. Reiner também invocou o falcão para garantir. Logo, o Going Merry mergulhou de cabeça nas nuvens. O Mar Branco, localizado a 7.000 metros de altura. Uma extensão infinita de branco se estendia aos olhos. Ao contrário do frio intenso do inverno na ilha, este lugar evocava uma sensação refrescante e etérea. Valha-lharra! No mar infinito de nuvens, um veleiro irrompeu da superfície, levantando ondas brancas de nuvens. Gritos animados assustaram os peixes-céu que viviam no Mar Branco. Após observarem por um momento, eles nadaram para longe da área. Só um bando de macacos idiotas. Eles aparecem de vez em quando. Rápido, olha aqui! Esta nuvem é tão fofa! Antes que alguém pudesse reagir, Luffy já havia corrido até um banco de nuvens de aparência particularmente elástica e começado a pular nele. Ei, Luffy! Não fique tocando nas coisas aleatoriamente. Nossa, é realmente macio. É como algodão doce. O trio da emoção estava de volta à ação. Nami desabou no convés, o rosto pálido de medo persistente. Recordando a cena de momentos antes, ela fora extremamente perigosa. Eles quase foram arremessados para longe pela correnteza. Ela nem teve tempo de apreciar a paisagem ao redor antes de ver o trio usando o banco de nuvens como trampolim. Ela não conseguiu evitar bater a mão na testa e suspirar. Que nervos à flor da pele. Será que eles percebem que quase fomos feitos em pedaços agora mesmo? Não está ótimo agora? Você se saiu muito bem, Nami. Reiner sorriu, estendendo a mão para ajudar Nami a se levantar. Realmente digna de ser a melhor navegadora do mundo. HMPH. Contanto que você saiba, respondeu Nami, incapaz de resistir ao elogio. Um sorriso surgiu em seus lábios enquanto ela dava um tapinha no ombro dele. Você também se saiu bem. Você me bajula. Tudo o que eu fiz foi quebrar o leme, admitiu Reiner. Nami, ponto. Não havia como evitar. A correnteza do redemoinho era muito forte naquela época. Sem força extrema, era impossível manobrar o leme. O leme de madeira acabou não suportando a pressão. Então, como vamos dirigir agora? Ai, vou fazer os mortos-vivos remarem com remos. A tripulação começou a observar os arredores. Olhando ao redor, além do branco, havia apenas mais branco. Nuvens que normalmente só eram vistas olhando para cima estavam agora ao alcance da mão. Estendendo a mão para afagar delicadamente um deles, uma névoa branca rodou em volta do braço. Não muito longe, um longo peixe-céu semelhante a uma cobra saltou do mar de nuvens. Isso é mágico. Nuvens como o mar, capazes de sustentar um navio. E criaturas como reis dos mares. Nami suspirou emocionada, absorvendo a cena maravilhosa à sua frente, profundamente impressionada, até que uma voz suave soou ao seu lado. Ei, você não acha que seremos comidos mais tarde, acha? Não diga coisas tão assustadoras, Robin. Parece ter alguma coisa ali. Reiner olhou ao longe, apontando para uma determinada direção. Parece um portão. Vamos até lá. Nesse momento, um som penetrante rasgou o ar. Reiner reagiu instantaneamente, olhando para a fonte. Uma bala de canhão estava voando em direção ao Going Merry. Reiner saltou no ar, sacando sua espada de osso branco e girando-a em um escudo, conseguindo bloquear a bala de canhão pouco antes de atingir o Merry. Bum! Aproveitando a força da explosão, Reiner saltou para trás, voltando para a nave. A explosão repentina alertou a todos. O que aconteceu? Ataque inimigo! Ataque inimigo! Capítulo 79. O olhar de Enel. Reiner olhou para o inimigo que havia disparado a bala de canhão contra eles. A figura usava uma máscara de 4 lados pintada com padrões antigos e misteriosos. Suas roupas eram simples, apenas uma saia de palha cobrindo a parte inferior do corpo, com inúmeras tatuagens cobrindo sua pele morena. Claramente o traje de uma pessoa primitiva, mas ele segurava uma bazuca, criando uma sensação estranhamente discordante. Nesse momento, o atacante estava sobre o mar de nuvens, impulsionado para frente por jatos que emanavam dos patins em forma de cimitarra em seus pés. Reiner os reconheceu instantaneamente como descendentes do povo xandiano. Antes que a tripulação pudesse reagir, outra figura, montada em um grande pássaro e vestida com uma armadura de cavaleiro prateada, voou rapidamente em sua direção. No entanto, o alvo do recém-chegado não era a tripulação, mas o guerreiro Xandian que havia atacado primeiro. Uma batalha entre os dois era iminente. Sanji foi até a murada do navio, observando a luta se desenrolar, e perguntou confuso: o que exatamente está acontecendo?
Quem sabe? Enfim, não tem nada a ver com a gente, né? Respondeu Zoro, despreocupado. Então vamos. Sim, vamos lá. Reiner fez os mortos-vivos retomarem a remada, e o Merry se virou em direção ao portão distante, deixando as duas figuras lutando para trás. Atacar sem dizer uma palavra logo de cara? Que loucura! Sua jornada em Scipieia nem havia começado de verdade. Ele não tinha a mínima vontade de se envolver em suas disputas por enquanto. Além disso, terei que lutar contra Enel mais cedo ou mais tarde, de qualquer forma. Que bizarro! Parece que esta ilha celeste não é tão simples quanto parece. Sanji acendeu um cigarro, olhou ao redor e acrescentou. Se o palpite anterior estava certo, aquela parte da ilha Jaya foi levada para o céu, mas não vejo nenhuma ilha por aqui. Você deve estar falando do pátio superior. É mais acima, uma voz envelhecida ecoou lá de cima. A figura do cavaleiro de antes desceu do céu. HM? Já terminaram? Reiner não conseguiu evitar olhar para trás, na direção da luta. A figura que os atacou antes já havia partido. Ele não queria lutar comigo, então foi embora, disse o recém-chegado friamente. Enquanto falava, a tripulação o observou atentamente. Uma barba branca e espessa e um rosto cheio de rugas indicavam claramente que ele havia entrado na velhice. Usava uma armadura desgastada e carregava uma lança longa. Reiner se lembrava dessa pessoa, Gunfall, o deus original de Scipieia. Depois de ser derrotado por Enel, ele estava, fazendo o que exatamente? Ah, sei lá. Pode me chamar de Cavaleiro do Céu. Cavaleiro Celeste. Ao ouvir o título de Gunfall, Luffy imediatamente correu para frente, animado, circulando com curiosidade. Vocês são do Mar Azul, não são? Este é o Mar Branco, localizado 7.000 metros acima do Mar Azul. Mais 3.000 metros acima está o Mar Branco. Mar Azul? Milímetro, é assim que chamamos o mundo abaixo. Com a explicação de Gunfall, a tripulação aprendeu um pouco mais sobre Scipieia. No Mar Branco, o mais alto ficava a Ilha Angel. A Ilha Angel era uma das inúmeras ilhas celestes. Junto com a Terra Santa Pátio Superior, que ele mencionou, pertencia à Terra Divina governada por Enel. A pessoa que os atacou anteriormente fazia parte de uma força de guerrilha composta por Xandianos. Gunfall se autodenominava Cavaleiro do Céu, um mercenário que vagava entre o Mar Branco e o Mar Branco. Um apito custa apenas 5 milhões de stol, e o velho pode vir em seu auxílio a qualquer momento, assim como momentos atrás. Gunfall pegou um apito e mostrou para a tripulação. Claro, esse último foi de graça. 5 milhões é muito caro. Nani, 5 milhões de stol já é muito barato. O velho também precisa comer. Senhor, usamos beri. Qual é a taxa de conversão para o seu stol? Perguntou Reiner de repente. Ele se lembrou de que a moeda de Scipieia tinha um poder de compra muito baixo. Você não sabe? Gunfall pareceu confuso. Vindo do cume do Alto Oeste, você deveria ter passado por várias ilhas celestes, não? Espera. Como você chegou aqui? O rio Nokiap. Gunfall. Espere um minuto. Você está dizendo que há outras rotas para chegar aqui? Nami não conseguiu conter o grito. HM. Há uma rota que vai do Mar Azul para o oeste lá embaixo. É certamente perigosa também, mas muito mais segura do que aquela corrente monstruosa. Ao ouvir isso, Nami se virou e agarrou Reiner pelo pescoço, sacudindo-o furiosamente enquanto rugia. Que tipo de método você nos ensinou? Havia um caminho normal que poderíamos ter seguido. Como eu ia saber? Você viu a situação na Ilha Jaya. Ninguém nem acreditava que a Ilha do Céu existia. Onde eu ia conseguir informações? Reiner se sentiu completamente injustiçado. Ele realmente não fazia ideia disso. De qualquer forma, convertendo para a moeda do Mar Azul, um beri equivale a aproximadamente 10.000 stol, explicou Gunfall. Nami calculou rapidamente em sua cabeça. Então, 5 milhões de stol são 500 beri. Um jornal custa 100 beri. A tripulação exclamou em uníssono. Que pão duro. Como vocês conseguem se sustentar? Só ganhando o suficiente para uma refeição. Arriscando a vida por isso. Esquece. De qualquer forma, obrigado pela informação. Reiner não aguentou mais. Tirou a carteira, tirou várias notas de 1.000 beri e as entregou a Gunfall. Coitado. Não tem aposentadoria em Scipieia? O rosto velho de Gunfall ficou vermelho, mas ele ainda permitiu que Reiner lhe enfiasse o dinheiro na mão. Ele era realmente pobre o suficiente para que encontrar sua próxima refeição estivesse se tornando difícil. Raramente vejo pessoas do Mar Azul tão generosas quanto você. Já que é assim, não posso simplesmente aceitar seu dinheiro de graça. Gunfall entregou um apito. Considere este dinheiro como um pagamento antecipado pelos meus serviços. Assopre este apito sempre que precisar de ajuda, e o velho descerá dos céus. Bem, tudo bem então. Reiner aceitou o apito e então o jogou casualmente para Chopper com desdém. Ei, jovem, que cara é essa? Você está menosprezando a força do velho. Milímetros. Não diga isso tão diretamente, droga. Gunfall virou-se com raiva, dando um tapinha no grande pássaro ao seu lado. Pierre, vamos. O velho está furioso. O grande pássaro que Gunfall chamou de Pierre, inteiramente rosa com manchas pretas por todo o corpo, soltou um relincho em direção ao céu e então começou a se transformar. Espere. É isso. Um Pégaso. A tripulação não conseguiu conter o suspiro. Isso. Então eles olharam com total desdém enquanto o chamado Pegasus levava Gunfall embora. Tão feio.
Isso definitivamente não é um Pégaso. Eu me recuso a reconhecê-lo. Linhas pretas se formaram sobre as cabeças da tripulação enquanto eles observavam Gunfall gradualmente voar para longe até desaparecer. Logo, graças aos esforços dos mortos-vivos, os Going Merry finalmente chegaram ao grande portão que tinham visto antes. É Avens Gate. Parece que leva ao paraíso. Reiner observou a gigantesca entrada em arco. Lá dentro, uma estrada de nuvens brancas e puras serpenteava para cima. Quem cuidava do portão era uma senhora baixinha. Após saber a grande quantia exigida para entrar, Reiner acenou com a mão grandiosamente. Você ousa me cobrar uma taxa de entrada? Eu pago. Reiner sabia que eles provavelmente poderiam entrar sem pagar, mas seriam tratados como imigrantes ilegais, o que seria um problema desnecessário. Ele preferia não ter inimigos espreitando nas sombras enquanto estavam expostos. Depois de descobrir a taxa de conversão de stol para beri, 10 bilhões de stol por pessoa equivaliam a 800 mil beri para 8 pessoas, uma ninharia. Depois de pagar a taxa, a velha chamou vários Express Shimp. Eles se agarraram ao Going Merry e começaram a puxá-lo pela estrada láctea. Que velocidade! Reiner não pôde deixar de se surpreender ao observar o camarão expresso. No entanto, esta era uma especialidade do Mar Branco. Embora parecesse semelhante, Reiner sabia que o mar de nuvens era fundamentalmente diferente do verdadeiro mar abaixo. Será que eles ainda seriam tão rápidos no Mar Azul? Reiner coletou o modelo de um Express Shimp. A distância vertical entre o Mar Branco e o Mar Branco era de 3.000 metros, mas a estrada de nuvens serpenteava para frente e para trás. Mesmo com o Express Shimp, demorou um pouco para entregá-los. Ao chegarem ao Mar Branco, o que lhes deparou foram nuvencilhas irregulares e encamadas de um branco algodão. Vários pés de feijão verdes gigantes eram vagamente visíveis, serpenteando entre as nuvencilhas com incontáveis edifícios empoleirados sobre eles. A bordo do Merry, observando essa cena magnífica, todos se sentiram como se tivessem entrado no paraíso, completamente cativados pela vista à sua frente. Então esta é a Ilha do Céu. Angel Island. É realmente o paraíso. Anjos, deve haver moças anjos aqui? Você está estragando a atmosfera, Sanji. Cozinheiro pervertido, Zoro murmurou com desdém, e então exclamou surpreso. Ei, o camarão expresso fugiu. TCH. Que falta de profissionalismo, resmungou Reiner. A ilha ainda estava a vários quilômetros de distância. Ele acenou com a mão, convocando um Express Shimp idêntico, e disse, descontente, tem algum escritório administrativo em Skipieia? Quero registrar uma reclamação e dar uma avaliação ruim. O velho disse antes que um deus governa este lugar, declarou Zoro friamente. Será que ele cuida desses assuntos? Ei, Zoro, não fale de forma imprudente. Sim, você sofrerá retribuição divina. O trio covarde online. Logo, os mortos-vivos do Expresso Camarão trouxeram o Going Merry para a praia da Ilha do Anjo. A tripulação saltou do navio um por um, observando com curiosidade todos os novos cenários ao redor. Enquanto isso, nas profundezas da Ilha de Deus, a Periade, eu ouvi 8 vozes. Um homem de pele clara e corpo nu descansava confortavelmente em um trono feito inteiramente de ouro. Ele usava uma bandana branca, os lóbulos das orelhas eram extremamente longos e 4 grandes tambores com desenhos de tomoe pintados estavam presos às suas costas. Sua voz baixa murmurava. Algumas formigas parecem um pouco fortes. Já que é esse o caso, alguém venha. Enquanto suas palavras saíam, uma figura incrivelmente obesa e alta, vestindo um robe branco largo, entrou. O capitão soldado divino ajoelhou-se sobre um joelho, apoiando-se em uma das mãos e a cabeça baixa, respeitosamente. Quais são as suas ordens, Deus? Algumas pessoas do Mar Azul chegaram? Sim. A Amazon relatou que um grupo do Mar Azul chegou, respondeu o capitão soldado divino. Envie a força dos boinas brancas para investigá-los, ordenou Enel friamente, com os olhos frios e sem emoção. E isso pode não ser apropriado. A Amazon disse que entrou legalmente. Não importa. Estou entediado. Ou talvez, você queira brincar comigo. Ele não. Entendido, Deus. Suor frio escorria continuamente pela testa do capitão. Ele se levantou tremendo e recuou. Diante desse governante incrivelmente indiferente e cruel, o capitão soldado divino não ousou alimentar qualquer pensamento de resistência. Sozinho novamente no quarto vazio, Enel mudou para uma posição mais confortável, murmurando para si mesmo. E os Xandianos ainda estão inquietos. Os sacerdotes e os soldados divinos estão prontos. A arca máxima também está quase completa. Antes de partir, um sorriso irônico surgiu no canto da boca de Enel. Vamos jogar um jogo interessante. Aqueles que sobreviverem terão o privilégio de me seguir até a Terra sem fim. Capítulo 80. Treine apenas um movimento. Treine para se tornar o One Punch Man. Na praia de Angel Island, o sol estava perfeito, a brisa suave e nada seca. Sob um pavilhão. Ah, que legal. Nenhum fuzileiro naval nos perseguindo aqui também. Nami deitou-se preguiçosamente no sofá branco de algodão. Este sofá de nuvens é tão confortável. Skipieia realmente tem a tecnologia para processar nuvens. Ouvi dizer que eles também têm a energia Dial, que usa conchas peculiares para fazer todo tipo de coisas incríveis. Reiner jazia languidamente em outro sofá. Na mesa de pedra ao lado dele, havia uma garrafa de vinho tinto e 2 taças altas. Ele havia gasto 800 mil beri na taxa de entrada justamente para poder desfrutar de um momento de lazer ali. Afinal, aquela era a Ilha do Céu, já que eles tinham vindo até ali. Saúde.
Reiner observou o grupo alegre na praia, sentindo-se como o irmão mais velho levando os irmãos mais novos para passear. Ele já conseguia entender Barba Branca. Apesar de títulos como o homem mais forte do mundo e o homem mais próximo do trono, ele passava o dia todo pensando em como criar os filhos. Embora um deles tenha se revelado um filho rebelde, como dizer, até mesmo alguém como Barba Negra consideraria passar a vida inteira no navio de Barba Branca se não encontrasse a fruta escura. Era de se imaginar que a atmosfera no navio deles devia ser muito boa. Ele girou a taça de vinho, tomou um gole, colocou-a sobre a mesa e começou a descansar os olhos, sentindo a suave brisa do mar roçar seu corpo, o macio sofá de nuvens abaixo dele. Reiner gradualmente sentiu-se sonolento. Ei, Reiner! Nami! Luffy correu, sorrindo atrevida e animadamente. Vamos nos hospedar na casa da Kunis. Kunis? Reiner sentou-se, trocando seus óculos escuros pelos seus óculos normais. Acabamos de conhecê-la. Ela é uma pessoa muito legal. Luffy gesticulou freneticamente, dizendo animadamente, a casa dela até tem uma scooter super legal. É muito difícil de pilotar. Eu não consegui aprender. Ao ouvir isso, os dois não conseguiram deixar de olhar para Luffy. Uma garota loira o seguia de longe. Kunis usava um vestido rosa de mangas curtas. Suas feições eram suaves e doces, sua pele clara. Embora seu traje fosse muito simples, ainda era evidente que ela era uma beleza natural. Kunis sorriu, levantando a mão e falando suavemente. É isso. Diante da confusão, Luffy explicou com um sorriso. Ei! Ela diz que é o jeito deles de cumprimentar. Ezo, é assim mesmo. Nami acenou para Kunis. Mais cedo, o vaver do meu pai quase os atingiu. Sinto muito mesmo. Kunis se aproximou, cruzando as mãos diante do peito e curvando a cabeça na direção deles. Espero que você aceite nosso convite para ser hóspede em nossa casa, para que possamos recebê-lo adequadamente. Sem problemas. Não é como se tivéssemos ganhado na loteria por acaso. Não morreríamos. Reiner acenou com desdém, recolhendo suas coisas e se levantando. Então vamos lá. O grupo seguiu Kunis para o interior. A ilha Angel era composta por várias grandes nuvens de ilhas conectadas por escadas. A casa de Kunis ficava relativamente alta, e o grupo levou um bom tempo caminhando para chegar até ela. Kunis, o que era aquele vaver que você mencionou antes? Nami perguntou novamente intrigada. Um veículo que pudesse navegar livremente no mar sem levar em conta a direção do vento a intrigava muito. Deve ser a sua primeira vez vindo do Mar Azul, disse Kunis, trazendo uma concha. Na Ilha Celeste, usamos energia dial. Todos os aspectos da vida das pessoas dependem de dials e nuvens. Como esta. Kunis sacudiu a concha roxa na mão e, sorrindo gentilmente, apontou-a para o sino dos ventos na sacada e pressionou a parte superior da concha. Uma rajada de vento soprou pela abertura da concha, fazendo o sino dos ventos balançar e tilintar. Este é um mostrador de vento. Ele pode armazenar energia eólica e liberá-la quando a parte superior da concha é pressionada. O tamanho do mostrador determina quanta energia ele pode armazenar. Os vavers usam mostradores de vento maiores, mas o princípio é o mesmo. Abaixando o mostrador de vento, Kunis continuou suavemente. Além disso, existem também os Hit Dials, Tone Dials e assim por diante. Acredito que você já possa adivinhar suas funções apenas pelos nomes. Isso é incrível. O Zop não pôde deixar de se maravilhar. Esses dials devem ser exclusivos da Ilha Celeste, certo? Será que ainda funcionariam se fossem levados de volta para o Mar Azul? A maioria deles funcionaria, Kunis assentiu e acrescentou, exceto alguns dials de nuvem. Como o ambiente é diferente, a maioria dos dials cujas funções estão relacionadas às nuvens não funcionariam da mesma forma no Mar Azul. Existem 3 tipos de nuvens em Scipieia. Uma delas é a nuvem marinha, que como o nome indica, é como o mar e também contém partículas de pirobloína que drenam a resistência dos usuários de Akuma no Mi. O segundo tipo é a nuvem da ilha, que é uma nuvem sólida e elástica. Quando eles chegaram ao Mar Branco, Luffy e os outros estavam pulando nela como se fossem um trampolim. Quanto ao terceiro tipo, a nuvem processada, ela é feita cortando e processando nuvem-ilha. A maioria dos móveis aqui é feita de nuvem processada. Ele pode até ser comprimido, misturado com outras substâncias, etc., para alterar suas propriedades até certo ponto, por exemplo, processando-o em nuvem de ferro ou nuvem de pântano. Então é assim, o Zop entendeu agora, com as ideias já se formando em sua mente. Ele queria aprender mais sobre dials para experimentar e criar algumas pequenas invenções. Kunis então lançou vários livros ilustrados sobre Scipieia dials. Além de Usopp, Reiner e Robin também pediram um exemplar. O pai de Kunis estava ocupado na cozinha, preparando-se para deixá-los experimentar um pouco da culinária única de Scipieia. Ao ouvir isso, Sanji foi ajudar. Ele havia trazido alguns ingredientes do Mar Azul do navio, planejando deixar Kunis e seu pai experimentarem algo novo. Reiner levou um sofá-cama para a varanda. O sol estava quente e a vista era excelente, e olhando para baixo, era possível ver pedestres por toda a ilha. Ele sentou-se na varanda tomando sol, fumando um cigarro enquanto folheava lentamente a enciclopédia dial. Além dos que Kunis acabará de apresentar, ele viu muitos outros mostradores usados no dia a dia, como os mostradores de lâmpada e os mostradores de visão. No entanto, Kunis, com licença, gritou Reiner em direção à casa. Os dials listados aqui parecem ser para uso diário. Não há nenhum dial ofensivo?
Reiner se lembrou dos discos de impacto daqui, capazes de liberar ondas de choque poderosas com força considerável. Mais importante não foi um ataque contundente normal, mas um impacto que poderia contornar as defesas externas e causar danos internos, capaz de ferir até mesmo Luffy com seu corpo de borracha. Reiner lembrou que certas técnicas de artes marciais pareciam capazes de efeitos semelhantes, sendo os mais memoráveis movimentos específicos do Karatê Homem-Peixe. Se combinados com a destruição interna do Haki do armamento, o poder seria absolutamente imenso. Genbei usou isso contra a Big Mom com grande efeito. Infelizmente Kurobi não conhecia técnicas tão avançadas. E havia também o Ashoken da Marinha Appo. Reiner se perguntou se conseguiria aprender algo com o disco de impacto. Impacto mais destruição interna do armamento mais revestimento do Conquistador. Como alguém conseguiria resistir a um soco do Flash Negro como aquele? Embora não tivesse talento para artes marciais, suas características físicas haviam melhorado em todos os aspectos. E seu controle sobre o próprio corpo havia aumentado significativamente. Certamente ele não seria completamente inepto agora. Lutar contando apenas com mortos-vivos era suficiente, mas ainda era necessário ter algumas técnicas para salvar vidas. Ele não era um gênio que conseguiria superar décadas de treinamento diligente com apenas 1 ou 2 anos de prática. Mas dominar apenas o movimento deveria ser possível, certo? Pratique o movimento ao extremo. Reiner conhecia muito bem seus pontos fortes e fracos. Seu plano para o próprio desenvolvimento era confiar em estatísticas e se tornar um homem de um soco só. Você está procurando Diaos com capacidades ofensivas? Kunis apareceu, com as mãos cruzadas diante do peito, parecendo um tanto perturbada. Há alguns registrados em versões mais antigas da enciclopédia, mas civis são proibidos de possuir esses tipos de Diaos. Todos eles são controlados pelo exército de Deus, sob o comando do Deus Enel. Você provavelmente não conseguirá comprar nenhum. É mesmo? Reiner entendeu agora. Levantou-se lentamente e devolveu a enciclopédia a Kunis. Desculpe incomodá-lo. De jeito nenhum. Já que é esse o caso, acho que teremos que desistir. Afinal, não podemos simplesmente roubar as pessoas. Reiner sorriu. Ao ouvir isso, Kunis relaxou visivelmente. Afinal, o homem havia dito que era um pirata. Se ofendesse a Deus, as consequências seriam impensáveis. Mas este homem loiro parece muito gentil. Ele provavelmente não mentiria. Provavelmente o tipo de pirata mais focado em aventura, não faria nada muito ultrajante. Claramente, ela estava enganada. Ao ver Kunis retornar ao quarto, mais tranquilo, Reiner lentamente retraiu seu sorriso falso profissional. Brincadeira. É claro que vou roubá-los. Ganhar coisas de graça é o máximo. O jantar está pronto, pessoal. Uau, já vou. X2. Reiner e Luffy responderam em uníssono, embora o tom de Reiner fosse um tanto sarcástico. Luffy o encarou gritando. Por que você está me copiando? X2. Bastardo, X2. Droga, X2. PFFT hahaha. Os espectadores não conseguiram conter a gargalhada. Pare com isso. Você até parece igual. Reiner tirou os óculos, assumiu uma expressão séria, fez um gesto como se estivesse acendendo um cigarro e disse profundamente, como cavaleiro, eu jamais permitiria que uma dama derramasse lágrimas. Ei, maldito 4 olhos. PFFT hahaha, mais alguma coisa? O Zoppo incitou. Reiner, faz o Zoro agora. A sala estava tomada por um barulho animado. Em meio a gargalhadas, o grupo desfrutava alegremente do almoço. Enquanto isso, lá fora em uma rua distante. Avanço rastejante. Avanço rastejante. É o Capitão McKinley. Ezo. Um grupo de homens robustos vestindo camisetas roxas e boinas brancas rastejava pelo chão, avançando pela rua movimentada. Sempre que encontravam alguém os cumprimentando, paravam e gritavam em resposta. Rastejando assim por quase 1 hora, finalmente chegaram à porta da casa de Kunis. Toque. Quem é? Ao ouvir a batida, Kunis se levantou e caminhou em direção à porta. Sou eu, McKinley, dos Boinas Brancas. Capitão McKinley. Kunis pareceu confusa, mas mesmo assim abriu a porta para eles. Membros dos Boinas Brancas, o que foi? O capitão soldado divino nos ordenou que entregássemos uma carta ao povo do Mar Azul, disse McKinley, estendendo um pedaço de papel branco dobrado. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.